Alô, alô, muito boa noite, estamos chegando, Mesa Redonda. Está no ar o Mesa Redonda, parabéns à torcida do Flamengo. O Mengão conquistou o 5º título da Copa do Brasil. É isso, o 5º título da Copa do Brasil se junta ao Grêmio e fica atrás apenas do Cruzeiro com 6 conquistas. Daqui a pouco, tudo sobre o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Gabigol, de saída do Mengão, hein? Se despedindo do Flamengo e alfinetando o técnico Tite. Tudo para você da decisão da Copa do Brasil e restam nada mais, nada menos do que 5 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Os paulistas, chamados grandes, venceram, não é? O Palmeiras, com 1-0 frente ao Grêmio, tem diferença diminuída para o Botafogo. O Botafogo parou no Cuiabá, no virtual rebaixado Cuiabá, com boa possibilidade de rebaixamento. A diferença, que era 6, agora está em 4 pontos. Vamos falar dessa perseguição do Palmeiras em cima do Botafogo. O Corinthians do Chico Lang e do Paulo Sérgio, os caras estão falando em vaga para Libertadores da América. Vaga para rebaixamento é coisa do passado. E o São Paulo já tem vaga na Libertadores. Resta saber se é pré ou se é vaga direto na fase de grupos. Enfim, tem o Santos, que amanhã o Santos pode ratificar a condição de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. E tem Neymar, hein? Será que o Neymar já em janeiro com a camisa do Peixe? Tudo isso e muito mais para você aqui no Mesa Redonda. Vamos fazer aquele pit stop que você já está acostumado? Jogo rápido, tá? Eu volto já, segura aí. Ai, gente do céu, esse Mesa Redonda, vou falar, esse departamento de esporte, gente. É bom quando a Michele tá lá embaixo, nos coordenando. Quando ela vem pra apresentação, junta ela com o Paulo Sérgio, vocês não sabem como é a minha vida. Mas, bom, vamos lá. Que as coisas às vezes caem, né? Dá piriri, tem piriri, tem muita... Vambora, gente. O negócio é o seguinte, pra não perder tempo, porque o clima tá bem descontraído e não poderia ser diferente, porque o nosso convidado é da casa... Né? Tem história aqui dentro da Fundação Casper Libero, do grupo da Casper, já trabalhou na Rádio Gazeta. Não vou dar muito spoiler, é dos bons, é polêmico, é do jeito que eu gosto. Sem spoiler para o convidado altíssimo nível hoje. Na tela. Jornalista consagrado, bocudo, opinião forte, sem papas na língua. Fala o que pensa, doa a quem doer. Foi repórter de campo, integrou grandes equipes esportivas do rádio e televisão. Atacou também como dirigente no futebol. Atualmente é apresentador e comentarista na Transamérica. Polêmico, contundente, não tem medo de cara feia. Não esconde o time que torce, nunca escondeu. Bate no peito que é santista de carteirinha e nem por isso deixa de criticar o clube do coração. José Calil, a nossa casa também é sua. Pode meter fogo no parquinho, hoje é a noite que a gente gosta. Aê, Zé Calil! Grande José Calil. Que alegria receber você aqui, agradecendo ao pessoal lá na Rádio Transamérica. Eu e o Calil, eu tive o privilégio de trabalhar junto com o Calil na equipe do Osmar Santos, lá na Rádio Globo. Quando eu cheguei na Rádio Globo, o Calil já estava. Eu, quando vim para a Rádio Tupi de São Paulo, o Calil já estava na Rádio Globo. E o Calil foi que me deu a notícia quando eu estava no CT do São Paulo, que era para eu ir lá na Rádio Globo conversar com o Tim Teixeira, para que a minha contratação fosse efetivada, e minha história depois veio aqui parar com o Chico Lang e a Avalone na nossa TV Gazeta. E como disse na abertura, o Zé, eu quando cheguei aqui em São Paulo, ainda estava lá no Paraná, mas depois na Rádio Tupi, acompanhando o Zé Calil aqui na nossa Rádio Gazeta AM, na equipe de Pedro Luiz Pauliello, enfim, com tantos profissionais queridos. Zé Calil, o Silvestre já fez a apresentação, é dos nossos, é polêmico e chegando. Obrigado, Zé, pela presença aqui, Calil. Boa noite, Garrafa, boa noite a todos, todo o pessoal aqui da mesa. Aqui é um espaço nobre da TV, né? Quando eu venho aqui eu fico muito emocionado, lembro muita coisa do meu passado. Agora, determinadas histórias vamos deixar para depois. É melhor. Copa do Mundo na França, são muitas histórias. Boa noite, Alex. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Um grande abraço a todos. Vai morrer de ansiedade. Vou. É porque até hoje, nós trabalhamos juntos 4 anos na Rede TV, na equipe do Roberto Avalone, no Bola na Rede, à época, de 2004 a 2008.
E até hoje, desde aquela época, já se passaram 16 anos que acabou aquele projeto, até hoje tem gente que na rua fala, você não é o Calil? E falam pra mim também. Porque identificaram a gente desde aquele momento, a gente é mais ou menos assim, né, mesmo... Então o Calil carrega esse karma. Eu fico feliz porque eu sou mais velho, né? O Calil carrega esse karma. Você tem sorte, o pessoal te chama de José Calil e o Calil dá azar de chamar de Alex Miller. Eu sou ele mesmo. Tá certo, o Alex já deu boa noite. Antes do boa noite da bancada, vamos a Mestre Caverna com o mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Oi, garrafão velho de guerra. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar de Corinthians, essa coisa toda. Mas antes eu quero te mandar um grande abraço, viu? E um abraço da turma toda aí da bancada. Até já. Que piscadinha marota, hein, mestre? Ei, mestre, se for contar história, as suas são imbatíveis. Bom, vou começar hoje diferente. Miller. Opa. Faltando 5 rodadas, campeonato aberto ainda, o seu São Paulo já com vaga na Libertadores, Flamengo campeão, temos muita coisa para falar, né, Miller? Boa noite. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, São Paulo ontem, né? 2 vitórias consecutivas. É bem verdade que fez o gol no final da partida, mas o importante foram os 3 pontos. Chico Lang, às vezes eu dou boa noite pra ele e fala boa noite por quê? Vamos tentar hoje. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Garrafa. Hoje ele tá animado. Hoje tá impossível. Eu estou feliz porque o Corinthians está em 10º lugar hoje. 10º lugar. Primeira página, como diria a Valone, da tabela de classificação. Ih, rapaz, hoje vai ser daquele jeito. Eu quero saber quem criticou o Corinthians e o que vai falar agora. Vai chorar na cama que é lugar quente. Jesus amado, tá sentindo como começou o Mesa Redonda? Feche nesse senhor, por gentileza. Feche nesse senhor, né? Por gentileza, fechado aqui. Foi o primeiro a chegar hoje. Aí, recepcionei o Só fechado. Boa noite, Paulo Sérgio. Olha o sorriso dele. Eu vou até te dar um abraço hoje. Ei, Paulinho. Nossa, Que coisa, hein? Deixa eu ver. Ó, aqui não faz uma vitória, hein? Aqui não faz uma vitória. Aqui não Mas faz... sofri no meio de semana, mas tô feliz hoje. Tá certo. Começou a semana, começou bem. Vitória Corinthians contra o Palmeiras. E agora o Corinthians vencendo o Vitória e já pensando em algo maior no campeonato. O Alex ansiosamente já tinha dado boa noite, mas... boa noite. Ele deu hoje boa noite, era 2 da tarde. O Alex era aqui na redação, Cheguei às trabalhando 4 e tal. aqui, pô. Vi o jogo do Flamengo aqui na redação. Tá certo, tá Ao certo. meu lado. Ao lado dos Chicos. Bom, agora o boa noite dela. Tem enquete, tem presentes e tem ela com a gente aqui nessa bagunça, nessa farra do Mesa Redonda. Boa noite, Michele. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite para você que está em casa. Olha, hoje tem um monte de presentes para você. Fique ligadinho. Antes, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é a seguinte: o Corinthians já pode considerar que se livrou de vez do rebaixamento no Brasileirão? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com. Afinal de contas, né, o Coringão agora só vence, 4ª vitória consecutiva. Tá uma maravilha. E o nosso convidado vai levar de presente, olha que legal, o kit da Queens Brindes que o nosso convidado vai levar de presente para casa. Tem uma bolsa de notebook, sacochila, tábua de patê, 2 taças, olha que lindo kit, um kit escritório, necessaire, caneta e ímã de geladeira. Você pode seguir no Instagram, @QueensBrindes, para as festas de final de ano da sua empresa. Queens Brindes, tá certo? Nosso convidado de hoje vai levar esse presentão. E você aí de casa também tem presentes. Você vai entrar no nosso Instagram, @MesaRedondaTV. E aí tem uma foto do nosso convidado de hoje do Mesa Redonda lá, e você vai escrever o seu nome completo, o seu endereço e qual presente você quer, e eu vou conversar com você através de mensagem. Temos 4 presentes, atenção. Primeiro presente, uma camisa da Capa, tamanho P, uma camisa linda da Capa, tamanho P, com esses detalhes em rosa, e um tênis feminino, tamanho 35, também da Capa. Mas cadê o tênis? Ô, Thiago, não tem o tênis aí frisado? Ah, vai mostrar o tênis também da Capa. Olha que lindo esse tênis da Capa que a gente vai dar de presente hoje. Então é o kit, a camisa da Capa com o tênis. Segundo presente de hoje, a luva da Poker, em parceria com a loja Gold Placa de Santo André, do nosso querido Leandro, que hoje está aqui assistindo a Mesa Redonda junto com a gente. Esses e outros diversos produtos você confere no site goldplaca.com.br.
goldplaca.com.br, e junto com a luva da Poker que o Leandro mandou pra gente, vai ter uma camisa do Juventus, meu Juventus da Moca tamanho M, do projeto da base do clube, tá certo? Terceiro presente, olha lá como a gente tá hoje, bacana. 2 vouchers do rodízio no restaurante Roca, lá em Moema. Eu amo o restaurante Roca, então tem os vouchers aí para 2 pessoas. Fica lá na Alameda Jauaperi, 1487 em Moema. Disponível de terça a domingo, das 6 da tarde às 11 da noite. Então o voucher vale das 18 às 23 de terça a domingo, tá certo? E o telefone lá do Roca é 930977229. E o quarto presente de hoje, prometo que agora acaba, é a nova camisa 3 do esporte, tamanho GG, e do tamanho do garrafa, tamanho GG, e 3 ingressos, porque o garrafa é fortão, nosso xerifão, e 3 ingressos para o show Samba 90 Graus com o Krigor, Netinho de Paula e o Márcio Arte no Clube Espéria no próximo dia 19 de novembro, às 9 da noite, tá certo? Então são os 4 presentes, diz o que você quer no nosso Instagram, @MesaRedondaTV, garrafa. Hoje você abriu o cofre, hein, Michele? Olha, presentes de altíssimo... Ela vai ser... Não, esse sim, esse não. Hoje, olha, a Michele não teve pobreza, não. Bom, tá tudo pronto aí, Chile, já com material de Flamengo, campeão da Copa do Brasil. E vamos na tela com Atlético Mineiro 0, Flamengo 1. Flamengo venceu os 2 jogos e conquistou o 5º título da Copa do Brasil. Se liga na tela. Na Arena MRV, final da Copa do Brasil, e o Atlético Mineiro com a esperança de reverter a vantagem que o Flamengo abriu no jogo de ida. Bola rolando e o Hulk teve uma ótima chance e a cobrança de falta. O Rossi defendeu. 5 minutos depois, o camisa 7 do Galo parou no goleiro mais uma vez. Agora, olha só esse cabeceio de peixinho da Arrascaeta. Foi quase, hein? Depois o Fla seguiu pressionando, querendo ampliar mais ainda a vantagem. E ó, que o Galo ficou perto de anotar nesse passe ruim de Rossi para Pulgar. Sorte do goleirão que defendeu o chute do Paulinho. Meu amigo, segunda etapa valendo, e se não fosse o Everson, o goleirão viu o Fla com sangue nos olhos e fez uma série de boas defesas. Impediu o Bruno Henrique, o Michael e até o Alexandro. Agora muita atenção aqui na telinha, viu? Olha só o que rolou. O Galo pressionou no ataque, rolou o maior bate-rebate ali na área, os jogadores do Fla tentaram afastar, o Atlético tentou voltar a bola pro ataque e depois de tanta confusão, Bruno Henrique no contra-ataque lançou pro Plata, que avançou, driblou Saravia, invadiu a área e, rapaz, com categoria fez um golaço, olha a pintura. Bom, depois do gol, o clima esquentou na arena. Uma bomba explodiu próximo aos jogadores do Flamengo. Além disso, torcedores do Galo arremessaram copos que até atingiram Gabigol. O jogo foi paralisado por alguns minutos por conta dessa confusão. Depois ainda deu tempo de Wesley parar em mais uma defesa de Everson e Saravia ser expulso. Vitória do rubro-negro na partida por 1-0 e no agregado 4-1. Flamengo campeão da Copa do Brasil pela 5ª vez na história do clube. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer. É isso aí, o Flamengo, eu repito, conquistou o seu 5º título da Copa do Brasil. O Cruzeiro é o maior vencedor da competição com 6. O Flamengo se junta ao Grêmio, logo depois vem o Palmeiras com 4 conquistas e o Corinthians mais abaixo com 3. Começo com o Zé Calil, vocês fiquem à vontade para falar do jogo. Venceu quem foi melhor nos 2 jogos, a conquista foi muito justa por parte do Flamengo. A avaliação também do jogo de hoje, Zé? Sem dúvida, Garrafa, o Flamengo foi melhor nos 2 jogos, é indiscutível a conquista. Só que eu estava comentando fora do ar aqui com o Chico, a gente nunca tem felicidade completa, né? Sempre tem alguma coisa para estragar.
Hoje, além dessa violência toda que nós vimos, tivemos o episódio do Gabriel, né? Não sei se a gente vai falar mais tarde ou podemos falar agora. Porque o Gabigol, quando acabou o jogo, chamou um repórter ali para dar uma entrevista e falou que não fica mais no Flamengo, que vai para o Cruzeiro. Ou seja, o Gabigol se acha mais importante do que o Flamengo. Porque na hora da festa, na hora da comemoração, não tem nada mais importante do que a conquista. O que vale ali é comemorar o título, se abraçar, festejar. E ele quis chamar as atenções para si, né, no momento em que o Flamengo comemora mais um título. Então... E mais, Calil, se você me permite, ele disse também nessa mesma entrevista de que ele não foi respeitado pelo técnico anterior. Ele alfinetou o Tite, que queiram ou não, o Tite tem participação nessa conquista. É uma coisa para a gente discutir. Se tivesse o Tite, talvez não tivesse passado pelo Corinthians, mas o Tite veio numa trajetória, foi interrompida, veio o Felipe Luiz. E o Gabigol falou que não foi respeitado pelo técnico anterior, não disse o nome do Tite, né, gente? E depois deu essa informação, ele indo para o Cruzeiro. E sobre o Tite, só para terminar de minha parte, aproveitando que a gente está aqui na Fundação Casper Libero, que é o berço da corrida de São Silvestre, o Tite largou no MASP, desceu a Consolação, fez todo o miolo lá, subiu a Brigadeiro e parou no Top Center. Aí o Felipe Luiz entrou no Top Center, correu um quarteirão e ficou com os louros da vitória. O futebol é assim, Garrafa. Miller, o que você pensa a respeito desse título do Flamengo? E a pergunta é, se não tivéssemos essa troca de comando, a história poderia ter sido outra? Sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida que se tivesse o Tite, o Flamengo não conquistava o título da Copa do Brasil. Até porque o Flamengo voltou a jogar bem, reencontrou a sua confiança, em especial o Gabigol. O título é dedicado a ele. Até porque ele foi o protagonista, fez 2 gols na primeira partida, né? Na segunda partida, de novo, o Flamengo jogou melhor que o Galo, poderia ter feito 3, 4 gols. O goleiro do Galo fechou o gol, bem verdade isso. Então, acho que foi determinante essa troca, né? O Felipe Luiz chegou, não foi o protagonista 100%, até porque ele só deu confiança para os seus jogadores, colocou o Léo Ortiz onde ele tem que estar. Eu sempre falava para os meus colegas, olha, o Léo Ortiz, o Flamengo contratou errado. Era para ter contratado o Léo Ortiz. Tanto é que ele está na seleção brasileira hoje, quer dizer, então não falei nada demais, é só um bom zagueiro que vem se destacando e está na seleção brasileira hoje. Então acho que o Flamengo está de parabéns porque nas 2 partidas, né, Calil? Nas 2 partidas foi muito melhor e o Galo, um bom time, mas se amedrontou no Maracanã, por isso que perdeu o time. Perdeu o jogo no Maracanã, perdeu o título do Maracanã, né? Eu gostaria de fazer essa pergunta pro Calil, até porque quando ele fala que o Felipe Luiz chegou assim no finalzinho, mas é aquilo que o jogador falou, Calil. Você acha que o Tite iria conseguir fazer com que esse time chegasse à final? Olha, Paulo, não dá pra gente cravar, porque o futebol, né? O que a gente sabe é que o Felipe Luiz foi o campeão, né? O que a gente falar fora disso é especulação. Mas eu acho que ele fez um remanejamento ou outro ali, mas eu questiono muito, vocês dois, vocês podem falar muito melhor do que eu, você e o Miller, eu questiono muito a atitude dos jogadores, porque os jogadores, será que na reta final do Tite, eles estavam dando tudo? Será que o Bruno Henrique, por exemplo, que hoje entrou no segundo tempo, perdeu jogou muito, 2 gols, mas ele jogou bem, né? Puxou ali o próprio Gabigol, o Arrascaeta. Será que esses caras estavam jogando? Será que teve fazendo boicote? tudo? Será que teve boicote? Dá pra gente começar a imaginar isso? Agora seria a burrice dos próprios jogadores do Flamengo acho... que não ganhariam mais um título. Então, eu não acho que a palavra boicote pode ser uma palavra forte. Agora, você acha que o Gabigol estava se dedicando? Ele não gostava do cara, meu. Ele falou hoje que ele não gostava dele, cara. Então, mas Chico, você só produz bem dependendo de quem é seu chefe? Não, você é obrigado a produzir bem. Calil, mas eu já passei por situações, situações com treinadores que eu não me dei bem. Eu vinha muito bem numa temporada anterior, quando chega o treinador novo no próprio Bayer Leverkusen, ele começou a fazer algumas coisas e essa fala do Gabigol, eu replico ela. Mas eu entendo o que o Calil fala. Não, é tudo o horário, a necessidade. Eu também até entendo, mas o treinador tem que ser malandro. O treinador tem que ser malandro. Até porque ele perde o Pedro.
Era referência no ataque no Flamengo. Então, mas deixa eu só fazer Depois um parênteses, você não Paulo, tinha e o mais Miller vai falar. referência. Deixa eu fazer um parênteses. Quando o Tite não vem aproveitando o Gabigol, era porque o Pedro estava em alta. O Pedro ainda é o artilheiro do futebol brasileiro na temporada. Não é mais artilheiro do Brasileirão, mas é o artilheiro do Brasil. Então ele tinha... É verdade que o Dorival jogou com os dois, mas com o Tite jogava um centroavante e ele tinha o Pedro. Então tinha perseguição, Ô, Garrafa, não dá. Isso é qualquer time, tá? Qualquer treinador, não é só o Tite. Não dá para um treinador abrir mão de um jogador decisivo. Sim. Não tem condição. E ele fez isso na Copa. Ele deixou o Gabigol 7 meses sem jogar. Poxa, ele quis aposentar o Gabigol antecipadamente. O Gabigol tem 26 anos. E outra, decisivo em vários títulos pelo Flamengo. É o sexto maior jogador em termos de gols em decisões de campeonato. Exatamente. Você não pode abrir mão de um jogador desse. Ele e o Arrascaeta se igualaram ao Júnior e ao Zico em termos de conquista. Não concordo com isso. Quando o Gabigol falou isso, eu concordo com o Gabigol. Olha, ele não me respeitou. Sim. Poxa, Vidão, o Carlinhos era titular com o Tite. E o Gabigol estava no banco do Carlinhos. Ah, pelo amor de Deus, isso não existe. Não dá, Gabigol. Ó, quando o Felipe Luiz não tem nada demais. Ele só deu confiança, mas bom, vai lá, faz o que você sabe fazer de melhor. E o Gabigol sabe fez. que ele vai ficar também, né? O Felipe Luiz pode até sair. Agora a tendência é que fique, né, Chico? Agora Não sei se fica, hein? Não sei se fica. A tendência é ficar. Estão falando em Luiz Castro. Tem eleição, a gente tem que aguardar. Tem eleição. Eu acho que o Calil falou do Gabigol, mais no que diz respeito ao momento de se falar isso, do que a própria fala do Gabigol. Talvez não fosse o momento exato, depois de um título, de chamar a atenção para ele. Se o Gabigol vem amanhã e convoca uma coletiva e fala, ó, tô campeão, feliz, mais um título para minha carreira, mas eu quero já anunciar que ano que vem eu não tô mais aqui, não vou renovar meu contrato, ele podia falar o que ele mas quisesse. a gente acaba... Eu entendi que o Calil colocou, e eu concordo com ele, mas se fosse no tempo de vocês... A gente até ia falar, pô, mas não era a hora de falar. Agora essa boleirada nunca fala, quando fala também, vamos colocar isso. Então acabou acontecendo. Quando fala, eu não gosto nem de usar a expressão acho. Eu creio que ele fez o certo. Tem que falar no horário. Foi um momento bom para ele falar, para todo mundo ver e ouvir o sentimento dele. O jogador, e outra coisa. Mas Garrafa, o que a diretoria fez? A diretoria abraçou o Tite e largou o Gabigol. É que o Calil tá dizendo, ó, nós estamos aqui discutindo o Gabigol e não o título do Flamengo. O Gabigol não é maior que o Flamengo, é importante esse lado veja do Zé bem, Calil. eu Nunca vai deixar de ser maior. Não, pra nós não, mas às vezes, mas às vezes o Gabigol pensa que é. O Garrafa também, veja bem, ele devia estar 7 meses, aquele engasgado. Sim. Desvalorizado pela diretoria, pelo treinador, quer dizer, 7 meses. Ele é decisivo na primeira partida. Pô, aí o cara... Mas e só uma coisa, Garrafa, eu não estou em momento nenhum desmerecendo a qualidade do Gabriel como jogador. O Gabigol ele chama Gabigol desde que ele tinha 12 anos, porque ele sempre foi artilheiro de tudo. Coisa de sub-12, sub-15, sub-17, sub-20, enfim. Só que o Gabriel é uma pessoa muito difícil no dia a dia. Então, você vê que ele não tem chance em seleção brasileira, teve pouco. Ele foi para a Europa e não conseguiu ficar, porque ele estava fazendo aquecimento num jogo da Inter de Milão e o técnico chamou o outro para entrar. Tinha ele e um outro aquecendo. Na época, só podia fazer 3 substituições. Não era como hoje. O técnico chamou o outro, ele foi embora. Foi embora, desceu umas coisas dele e foi embora do estádio. Pô, você não pode fazer isso, porque você está desrespeitando os seus colegas, os caras que estão lutando lá, é um grupo. Então, assim, o Gabigol, infelizmente, ele é um craque de bola, um maior artilheiro, talvez um dos maiores que tem aí, mas ele é uma pessoa muito difícil. Tem o estilo... Acho que o Tite não conseguiu administrar, talvez. Isso aí. Aí tem que ver lá dentro o que aconteceu. Tem o estilo próprio de ser, de qualquer forma foi fundamental também nessa conquista. Segura aí, porque já na sequência a gente vai rolar a bola em termos de Campeonato Brasileiro. É o Corinthians do Chico e do Paulo Sérgio, é o Palmeiras, não é? Que está brigando, está no cangote novamente do Botafogo, para a gente arrematar o Flamengo. Mestre está na ponta da linha. Mestre, Flamengo, mais um título da Copa do Brasil, mestre. Copa do Brasil. Passou a ter muita importância esse torneio por causa das várias competições existentes e tal, e o Campeonato Brasileiro cada vez fica mais complicado. E o Flamengo levantou a taça.
diante do Galo. Flamengo, gente, é o melhor elenco do Brasil. Se tivesse um pouco mais de juízo, estaria também na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, nem tudo é possível. Pelo menos isso fez com que o Felipe Luiz salvasse a pele ao assumir a direção do Flamengo numa situação crítica. Bom, vamos ver o que vai daqui para frente, né? Tem a dúvida, mestre, e a interrogação que fica é como isso vai refletir no Atlético Mineiro, depois da perda do título, para a decisão da Copa Libertadores com o Botafogo em jogo único lá na Argentina. Bom, agora vamos voltar para o Campeonato Brasileiro, né? Tem Corinthians do Chico, Corinthians do Paulo Sérgio. O Corinthians embalou 4 vitórias consecutivas. Olha que loucura. Ontem foi mais uma, então se prepare. Tem muita coisa para a gente falar de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, enfim, tem muita coisa no mês. E quem está fazendo sucesso é o Corinthians, é um trio aí, Garro, Mênfis e Yuri Alberto. Ontem contra o Vitória, fora de casa, a 4ª vitória consecutiva e de virada. Se liga na tela, vamos ver como é que foi. O Corinthians visitou o Vitória lá no Barradão, tentando quebrar um tabu de 15 anos sem vencer no estádio. E olha, o Timão conseguiu, viu? Mas não antes de, é claro, sofrer um pouquinho. Logo aos 9 minutos, o goleirão Hugo protagonizou essa falha bizonha de se ver. Que é isso, meu goleiro? E o Alejandro não teve nada a ver com isso e apenas empurrou pras redes. 1-0 Vitória. Mas o Coringão não demorou pra responder, viu? Em bela jogada, o Mênfis acionou o Garro, que só deixou a bola pro Yuri Alberto fuzilar pras redes. 25 minutos de jogo, tudo igual no Barradão, 1-1. E olha, o Corinthians ainda teve mais 2 chances com o próprio Yuri e também com o Depay. Rapaz, esse Hugo falhou no começo do jogo, ele se redimiu. Olha a defesaça do goleirão da batida do ex-corintiano Gustavo Mosquito. Bom, e é aquele ditado, quem não faz, toma. O Garro achou esse passe mágico pro Mênfis, que apenas tirou do goleiro, que viu a bola rolando pra dentro do gol. E isso foi o suficiente pro Timão. Final de jogo 2-1 e o Corinthians se distancia cada vez mais da zona da degola. Que semana foi essa para o Corinthians? Segunda-feira, ganha do favorito Palmeiras na Neoquímica Arena, 2-0, faz a 3ª vitória consecutiva, depois bate no Vitória lá em Salvador, no Barradão lotado, e resultado que começa a fazer o Corinthians pensar, obviamente, no mínimo em pré-Libertadores. Coloca a segunda página da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Chile, por gentileza. Cadê o Corinthians? Peraí, essa Cadê? Isso é bom. Cadê ver, viu? Ei, Chicão, ô Chicão, sabe que isso é bom? Isso é bom a gente ver, porque ele sempre fala, vamos ver a tabela de cima, passa aí pra tabela de baixo pra ver o Corinthians. Bota a tabela de cima. O Corinthians tá na tabela de cima, você é Satanás, cara. Você tá querendo... O Corinthians passou o ano e foi um equívoco. Prejudicar o time. Eu não, foi um equívoco. Dá a notícia certa, dá a notícia certa. É coisa do chileno. O chileno falou, põe a tabela de classificação, pois é. É outra, Chile, a primeira página. Aí, 10º lugar, tá bom pra você aqui, Chicão? Agora sim. Olha, Justiça o Corinthians na 10ª colocação. Na frente do Atlético Mineiro. Com um jogo a mais, é verdade. Se dane, tá na frente do Atlético. Mas importante... 2 jogos a mais do que o Atlético. Com 2 jogos a mais que o Atlético, mas o Atlético agora focado em decisão de Copa Libertadores e ainda assimilando a porrada que tomou do Flamengo. O Corinthians chega a 41 pontos. Na matemática, na linha de corte, que a gente sempre falou que 45 pontos, o Corinthians precisaria de 4 pontos para... 44. Não, mas vamos falar alta, que a de 45 só teve na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, uma vez o Coritiba caiu com 45. Então 45 é a linha de corte assim de absoluta tranquilidade. Eu acho que a linha de corte vai ser mais baixa. Mas o Corinthians, obviamente, começa a pensar em coisas grandes aqui. A gente vai entrar especificamente na tabela, mas vamos ainda para a gente ficar dentro do jogo, Paulinho. Fala um pouquinho do jogo. O Hugo que começou ontem assustando todo mundo, né, Paulo? É sempre difícil jogar lá, né? Sempre muito difícil jogar lá. Mas nós vimos 2 Corinthians nesse jogo, né? Lógico que essa falha do Hugo, mas depois as defesas com o Mosquito corintiano. Obrigado, Mosquito.
Mas eu queria exaltar aí o Gustavo, né? O Gustavo Henrique jogou muito bem. Muito bem. Né? Jogou muito bem. Eu creio que foi uma das melhores Ele é partidas bom, né? dele. É bom jogador. É bom, muito bom jogador. Mas não estava ainda se encontrando, Calil, Que com essa Gustavo equipe do você tá Corinthians. falando? Zagueiro. O Carlos Zagueiro, Gustavo, Henrique. zagueiro. Jogou muito Gustavo bem. Henrique. E também o Ranieri. Foram dois principais jogadores. É lógico que todo mundo vai falar do Garro, pelos passes do Garro, mas teve muitos altos e baixos o Garro. Pelo que ele pode jogar, porque pelo aquilo que ele pode produzir, é muito pouco. Nós esperamos muito mais desse jogador como torcedor. Agora, os gols, o Yuri Alberto desculpa, já aproveita que tá com a imagem na tela, explica aí o que aconteceu com o Hugo aí. Analise Excesso de a bizarrice, confiança. Paulo Sérgio. Não, na realidade, ele foi querer chapar ali, além dele chutar, né, Volta lá, a Chile, por grama, favor. ele ia bater errado na bola. Se não me engano, ele chutou até o calcanhar um pouquinho dele. Do Então, outro pé. porque ele ia dar uma chapada e aí ele ficou naquela dúvida, porque o atacante estava entrando, aí deu aquele espanto, lá, errou ó. feio. Ele chuta o gramado, né? Vamos ver se tem a imagem mais aproximada aqui. Olha lá, ó. Olha lá, mas você vê que a bola faz uma curva. Você vê que a bola ele faz uma curva, resolveu né, não jogador? tocar. Mas ele já tinha se arrependeu, alavanca. ele se E arrependeu. olha como bateu na o que a né? bola faz, o jogador. Ela dá uma volta e olha lá, ó. É dar uma curva. Dá uma curva e ele perde o tempo da Quando bola. ele decidiu não tocar mais, Só que ele decidiu, o cérebro falou, não é pra tocar, mas a perna já tava com já o comando. tava feito lá e ele alavanca chuta já. o gramado. Agora, claro. ô Garrafa, uma coisa que eu fico indignado é o seguinte: a maioria dos goleiros no Brasil mal sabe jogar com as mãos. Imagine com os pés. Boa, Pelo Miriam, amor é de isso aí. Deus, pô. Eu culpo os zagueiros que ficam recuando bola pro goleiro Mas os técnicos que exaustivamente. mandam, Mileiro. Os técnicos que mandam fazer assim. Tudo bem, eu tô dizendo que isso aí é uma escola de Guardiola que, pra mim, ele arruinou o futebol mundial com esse negócio aí. Atrasando a bola pro goleiro exaustivamente, é o que dá nisso aí, ó. Agora, me preocupou, Calil, Chico, Miller, bancada, Michele, enfim, me preocupou por tudo que o Hugo já passou lá no Flamengo. Ele tem, num momento crucial, início de partida, e ele está com muito crédito com tudo que ele tem feito no Corinthians, mas como ele poderia se comportar na sequência. Coloque o próximo lance, já no segundo tempo, uma bola do jogo que o Paulo lembrou muito bem, que o Mosquito, ex-Corinthians, ó, essa é a falha do Hugo, tá? Teve o apoio do elenco ali dentro de campo, torcida, e ó, ele pede desculpas. Vamos para o jogo, para a defesa agora, ô Chile, por gentileza? Vamos colocar, dá uma olhada, ó. Segundo tempo. Uma grande jogada do Vitória. Ó. Sim. Rapaz, a primeira é com ele, a segunda acho que bate no zagueiro, No não sei se é o zagueiro, Gustavo Henrique, ó. Mas ó, é queima-roupa, né, Milê? Não, mas aí foi incompetência do Mosquito. É. Estou na caída do Hugo. Pode ser, ele bate fraco na caída do Hugo. O Hugo já estava caindo, ele bate praticamente na mão do Hugo. Se ele bate no alto, era gol. Exatamente, o gol livre pra ele, ó. Olha só. Joga lá no canto, lá direito do Hugo. Não tinha chance. O Hugo tava caindo, pô. Ele chuta na caída do Hugo. Foi a bola do jogo, né? Olha lá, Foi a bola chuta do na caída do jogo. Hugo. Foi a bola do jogo. Se Vitória faz 2-1 aí, ia ser difícil. Então, É vai ser até- difícil o Corinthians empatar. É até a história do contrapé que você fala, né, Milê? Que o goleiro tá vindo pro lado de cá, se ele bate já no outro canto... Mas nem dificilmente- precisava o contrapé, Só porque subir, né? o gol do lado direito do Hugo tava livre. Tava livre também. Pô, tinha 4 metros pra acertar o gol. Ô Zé, foi um achado do Corinthians esse goleiro Hugo? Olha, o Hugo, quando o Corinthians contratou o Hugo, a gente comentou que o Corinthians estava contratando um cara que faz grandes defesas, mas também comete grandes erros. Por isso que ele saiu do Flamengo. Então, acho que o Hugo, alguém tem que trabalhar com ele, o treinador dele, os colegas, para ele tentar minimizar esses erros. Fazer o simples, porque embaixo da trave, ou mesmo na saída de gol, ele é bom. Agora, quando ele tenta fazer algo diferente, não dá certo. Então o negócio é fazer um arroz ele com é jovem, e acho que no Corinthians foi o primeiro erro dele. E assim, com crédito gigantesco. ele tinha dado uma falhada contra o Juventude também, né? Isso. Né? Mas nada assim, de uma forma que chamasse tanto atenção. Mas na minha conta, o Hugo tá com muito crédito. E mais que isso, ele, na partida contra o Palmeiras, a informação é que pedindo para ele não passar ali na zona mista, porque tem essa ideia da venda do Flamengo. Ele foi lá, deu a cara a tapa, apareceu. Ó, o Souza é o principal jogador do Corinthians. Não, olha os números do Hugo aqui, ó, para vocês, ó. Jogos são 29, gols sofridos 30, jogo sem sofrer gols 10, pênaltis defendidos 4
São 103 defesas. E ontem, depois da partida, o Hugo falou. Vamos observar o Hugo falando lá em Salvador. Ele fala especificamente do lance e, claro, da situação do Corinthians já brigando por situações melhores no campeonato. Vamos ouvir. Felicidade de sair dos jogos às vezes como protagonista e hoje eu tive a infelicidade de também sair como protagonista. Isso faz parte do futebol, a gente tem que entender que a gente está sujeito a erro, a gente está ali dentro para dar o nosso melhor e eu vou tentar dar o meu melhor sempre. Hoje um lance ali que acabei sendo infeliz, falhei, vou falhar outras vezes, isso é normal, mas eu estou pronto para ajudar e quero que com certeza os acertos sejam muito mais do que as falhas, porque isso faz parte do futebol, é normal. A gente que está ali dentro está sujeito, o mais importante hoje são os 3 pontos. Mas foi um lance que acabou a bola quando eu domino, ela meio que gira e volta para dentro do meu pé. Aí quando eu vou dar o passe, minha trava prende no chão. E aconteceu, faz parte. Então a gente teve que seguir no jogo. Fico feliz por ter conseguido reerguer o jogo ali, o time conseguiu se reerguer dentro do jogo e a gente conseguiu a vitória. Gosto demais da atitude dele, ele veio a público, fala. Rafa, nós estamos falando de um jogador de 25 anos. É. Nós estamos falando de jogador de 25 anos. E o goleiro dá 10 anos. E o goleiro fica maduro então, depois dos 30, né? Então. Vamos falar chegou numa bucha no Chega Corinthians. numa responsabilidade sai muito o Cássio grande. Saiu. Sim. Aí, sim. Aposta as fichas do Carlos Miguel que dá a banana pro Corinthians e vaza. O garoto chegou e tá com a faixa de capitão. Pouca idade. Isso eu acho errado. Isso eu acho errado. Mas é lá dentro do vestiário, Chico. Vai dar pra quem? O capitão tem que ser o mais velho. Não. Vê lá quem é o mais velho e dá não por idade, a Chico, faixa de capitão. Não, você pode fazer por idade, você pode fazer por liderança natural. Tempo de casa. Né? Tempo Chico, de casa. mas então, liderança natural, que esse cara chegou no momento ruim do Corinthians, ele trouxe, no meu ponto de vista, na minha modesta opinião, ele trouxe o corintiano, né? Que não precisa muito, mas ele trouxe o corintiano pra perto. Ele segurou uma bucha danada. E se ele segurou essa bucha, deve ter lá dentro do vestiário, né, a comissão técnica, viu que ele é um cara de personalidade. Tanto que ele fala na boa e na ruim. E tem sorte também, né, Garrafa? Porque a falha dele ontem acabou não dando em nada. Não interferiu no jogo. Agora, o Miller falou uma coisa que é muito importante. Os zagueiros, sabendo que ele tem essa limitação, que ele tem essa dificuldade, muitas vezes, com os pés, não podem ficar... Ali não pode haver, Garrafa, transferência de responsabilidade. O que a gente está vendo no futebol é o cara tem medo de sair jogando, ele empurra para o outro. Aí o outro tem medo e empurra para o outro. Não, quando o cara está com a bola, ele tem que resolver o problema. E o que a gente está vendo é ontem de novo, aconteceu depois num outro lance que atrasaram a bola para ele também na fogueira. Está errado. Se ele tem essa dificuldade, o zagueiro que se vire de outra forma, sem ter que atrasar a bola para ele. Mas os goleiros não estão isentos de erros. Está aí o Everton no clássico pelo Campeonato Paulista contra o próprio Corinthians com o Garro, né? Que o Everton tira a mão. Não, e errou segunda-feira. Errou segunda-feira. Ou seja, goleiro experiente de seleção brasileira está sujeito e também erra, porque não o Hugo, que, como disse o Alex, ainda tem mais, no mínimo, 10 anos para jogar. O próprio Fábio no Fluminense errou. Né? O próprio Fábio no Fluminense teve seus erros. É o que aconteceu com ele no Flamengo, Paulo. O que aconteceu com ele no Flamengo pode tornar, toda vez que apareça uma falha, e para mim foi a primeira grande falha do Hugo no gol do Corinthians, mas... Eu não creio que o Hugo tem problemas para sair jogando. Não creio. Não creio. Haja vista que nós tínhamos o Cássio aí. O Cássio, que faz isso hoje no Cruzeiro Cássio, mais do que nunca. Porque o Fernando tinha problemas aí para sair jogando. Agora o Hugo, eu não sei. Foi uma falha num momento difícil, mas o próprio clube, o time recuperou. O Chile está me avisando que o Ramon também falou sobre o Hugo. Né? Porque o elenco, a torcida acolheu o Hugo logo depois da situação. Mesmo ainda antes de saber que o Corinthians iria ganhar, de virada e tal. A torcida acolheu porque tem um respeito por ele. Porque ele chamou a responsabilidade quando precisava. O Corinthians estava uma baderna, ele chamou a responsabilidade, não é? Defendeu 3 pênaltis. Uma disputa por pênaltis, são 4 penalidades, grandes defesas. Ele pega aquela bola segunda-feira contra o Palmeiras ali, estava 1-1. Sim. Tava 2-0 o Corinthians. Lá no finalzinho, aquela bola no segundo tempo, Paulo, lá no canto. Se o Palmeiras... Sim, de cabeça. Desconta ali, cabeçada do Rony. Cabeçada do Rony. Aquela defesa é fundamental para a vitória do Corinthians, na minha opinião. Não, até a primeira defesa, Perfeito. porque logo no início do jogo, se o Palmeiras faz 1-0 ali, já... E aí o Ramon Dias também vai falar sobre o... Bom, então nós vamos ouvir o Ramon Dias, só que quando toca a campainha...
né? Nosso telespectador tem prioridade, Michele Janela, presentes? Beleza, tem presente sim, Osmar Garrafa. Eu tinha esquecido de falar o seguinte, hoje nós temos aqui no telão a arquibancada virtual. Então coloca sua foto lá no Twitter, o hashtag Mesa Redonda no Twitter, coloca a hashtag Mesa Redonda no Twitter com a sua foto assistindo o programa agora, que eu vou colocar aqui na telinha, tá bom? O Lucas Passoli vai me ajudar a escolher algumas pessoas que colocarem fotos aí, hashtag Mesa Redonda no Twitter, vamos colocar você aqui no nosso telão e pode mandar o seu recadinho também. O presente que eu vou dar agora é a camisa da capa tamanho P e o tênis feminino tamanho 35, lindo conjunto aí, também da capa, vai para Nayara Lopes Souza. Nayara Lopes Souza, você tem uma semana para retirar o seu presente aqui na TV Gazeta, beleza? Nós temos ainda a luva da Poker, da loja Gold Placa lá de Santo André, lojagoldplaca.com.br, de presente com camisa do Juventus, tamanho M. Tem 2 vouchers de rodízio do restaurante Roca, lá de Moema, para você curtir o rodízio acompanhado de terça a domingo, das 6 da tarde às 11 da noite. E ainda tem também camisa 3 do esporte, tamanho GG, e 3 ingressos para o show Samba 90 Graus no dia 19 de novembro no Clube Espéria. Tá certo, Garrafa? Combinado, Michele. Então, Chile, coloca aí o técnico Ramon Menezes falando sobre o Hugo, que ontem teve... Ramon Dias. O Ramon Dias, eu cismo com o Ramon Menezes. O Ramon, é que eu já tô achando que o Ramon, pra mim, já deu no Corinthians, né? Vai tirar... Pra mim, eu acho que já deu. Vamos discutir daqui a pouco. Começou já? Eu acho que sim. O ano que vem, não. Vamos discutir daqui a pouquinho. Consegue levar uma semana legal, né, cara? A carinha dele. Bom, vamos lá, vamos ver o Ramon Dias falando. El grupo dio una demostración en un momento complicado, difícil que le pasó a Hugo, y creo que todo el equipo, tanto los jugadores que estábamos adentro que los que estábamos afuera, lo ayudamos para que primero que se reponga rápidamente y después para apoyarnos. Y ahí demuestra lo que es Corinthians. En el momento más difícil, el grupo salió adelante, tuvo coraje, tuvo determinación, y el objetivo nuestro es llegar lo más alto posible. Quedan 5 fechas, jugamos estos 2 últimos de local, jugamos 2 partidos locales y por supuesto primero vamos a tratar de ganar estos 2 partidos. Bom, não imaginava outra coisa, o técnico sair em defesa do goleiro, e à toa ele é o capitão do Corinthians, foi o capitão do Corinthians nos últimos jogos. O Ramon, obviamente, falou da importância do Hugo. Eu já aproveito que criou-se uma polêmica entre nós dois aqui e já vou colocar para a bancada. Para mim, o Ramon, quando ele assume o Corinthians no lugar do português, do Tonhão da Fiel, ele coloca o Corinthians no eixo. Eu achei que o início dele foi muito bom, os reforços chegaram, mas depois, nas Copas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está claro que não briga mais por rebaixamento, no meu ponto de vista. Mas nas Copas, nas mexidas do time, não tenho gostado do trabalho do Ramon, né? Então, eu acredito que para o ano que vem, independentemente do que aconteça com o Corinthians, eu trocaria. Você, Calil, o Ramon Dias é o técnico do Corinthians ideal para a próxima temporada? O Corinthians está se reforçando, chegaram reforços. O Corinthians saindo do rebaixamento. Você acha que a sequência é o melhor para o Corinthians? Olha, eu não trocaria. Eu acho que estão sendo injustos com o Ramon Dias, porque ele apanhou o time numa situação muito difícil, bem ou mal, ele conseguiu os resultados. E outra, essa semana, Garrafa, foi comentado que o Corinthians estaria tentando contratar o técnico Luiz Castro, né, o português. Muito bem. A informação que a gente tem, que foi divulgada também, é que o Luiz Castro custa 3 milhões por mês. Nossa. E o Ramon Dias custa 1 milhão. Então eu pergunto a você que está vendo Mesa Redonda, a todo mundo aqui, qual a garantia que o cara que ganha 3 vezes mais vai ser melhor que o outro? Eu não tenho garantia nenhuma. E o início do Castro no Botafogo? Não, então... A torcida queria matar ele. E qual é a garantia que a gente não tem? É... Não. A questão trouxe uma informação. Eu não estou dizendo que o Castro é o técnico. Eu entendo que para manter o senhor, até em sua defesa, para manter o senhor mais feliz durante o ano aqui comigo, sorridente, o melhor, o ano que vem, eu trocaria o Ramon. Mas por exemplo, por quem? Assim, porque hoje o mercado de técnicos fala-se, por exemplo, falou-se muito do Tite, certo? Que tem história no Corinthians. Pô, no primeiro bloco aqui, nós arreamos o cacete no Tite. Por conta justa, né? Então, eu nem concordo muito, mas assim, foi o que a gente... Então, assim, Garrafa, eu acho que o técnico, ele não tem... Hoje no Brasil, tudo é o técnico.
Tá chovendo, é culpa do técnico. O campo tá molhado, é culpa do técnico. Acaba a luz, é culpa do técnico. Não, eu acho que o técnico, o Paulo e o Miller podem falar muito melhor. Mas futebol, você sabe, Zé, é resultado, gente. Eu tô falando, olha, os resultados dele não são é ruins. muito desconfortável para mim, depois da reação do Corinthians, é muito desconfortável para mim falar que pro ano que vem eu trocaria. Por quê? Pelo que eu vi nos últimos jogos, nas Copas, a dificuldade de mexer com o time, mexer com o elenco, não me agradou. Hoje que tá ganhando, é muito mais fácil vocês falarem, não, vamos ficar, só tomar um cacete aí, 2, 3, todo mundo não. O senhor, inclusive. Não. Eu, desde o início, quando você ficou com essa conversa, até no Gazeta Esportiva... Não pedi pra trocar o Ramon. É a primeira vez que eu falo, negativo. Não. Negativo. Eu nunca falei isso. Eu tô falando agora. Até porque, em um dos momentos, eu falei... Tem que cobrar dos jogadores que ficam no banco, em vez de eles prestarem atenção no jogo, em vez de ficar brigando com a torcida, tomando cartão, tem que prestar atenção no jogo para quando entrar bem. O Ramon tem um trabalho, então, a pergunta é... O treinador muitas vezes coloca o jogador lá e o jogador não está correspondendo. Eu quero ouvir o Miller e o Chico. E a pergunta é, o Ramon tem um trabalho no futebol brasileiro como jogador indiscutível, tá? Como técnico. Eu não estou pensando nesse Corinthians fugindo de rebaixamento. Para esse Corinthians fugir de rebaixamento, o Ramon tá ótimo. O Chico, eu quero ver o Chico feliz, o Paulo feliz. É o Corinthians brigando lá em cima. O Ramon é o técnico para isso? Eu acho que não. Miller, pode falar, Chico. Meu querido, eu acho assim, o Ramon, ele é um técnico agregador. Ele junta o elenco em torno dele. Ele tem essa facilidade de fazer isso. O filho dele deve ajudar também, Emiliano, né? Mas ele tem essa facilidade. E eu acho que ele deve ficar, porque ele tem mais 5 jogos aí. Esses 5 jogos, vamos supor que o Corinthians ganhe todos. Ele pode colocar o Corinthians na Libertadores. Mas quem vai colocar o Corinthians na Libertadores, sabe quem é? É um trio que está muito bem entrosado. E aí méritos ao Mas escalado por quem? Garro, quem escalou? Mas quem escalou o time? Garro, Yuri e Memphis. Semana passada você falou que o Ramon Dias tinha que ir pro raio que o parta, agora falou você quer que ele isso? Não falou. Você falou aqui. É isso aí, Alex. Muito bem, Alex. Mas falou. Ô, louco, eu não tô lembrando. Eu achei que o mundo estava contra mim hoje, hein? Não, mas o Chico e olha que fase a minha. Você vai me salvar, Eu falei, mas eu voltei atrás. Exatamente. Resultadista. O senhor é resultadista. Não, resultadista não. Eu tô resultadista. Olhando com olhos. Depois você vê que negócio de cruz pra mim, críticos, Satanás. Mas pode deixar ele falar? Eu tô vendo com olhos críticos. Não mandaria o Ramon embora de jeito nenhum. Lógico. Principalmente se ele for muito bem nesse senhor seja claro que eu não estou falando para mandar o Ramon agora embora, gente. E tem uma e outra informação, só para não perder aqui o foco. Mas no pique, hein, Calil? No pique. O Ramon tem uma multa, porque o Ramon tem contrato mais 1 ano, certo? Então ele tem uma multa para mandar embora de 13 milhões, porque o Corinthians tem que pagar, de acordo com o contrato todo. É 1 milhão por mês, são 12 salários, mais o 13º, 13 milhões. Então... Aí é o lado gestor José Calil. Não, tá certo, você tem razão. Eu acho que você só pode trocar, no caso, se você tiver certeza... E não há essa certeza. De repente você traz o Luiz Castro, acontece o que aconteceu com o Flamengo, com o Vitor Pereira. Eu vou mais além. Certo, o Miller vai falar. Eu vou mais além. Se realmente, e tudo indica que o Corinthians tem grande chance de pegar uma vaga pré-Libertadores, eu acho que vai abrir um G9, o G7 já abriu, não é isso? Já. Né? G7 já abriu. Se Cruzeiro vencer e não despencar, e também se o Botafogo vencer a Libertadores, abre G9. O Corinthians hoje é o 10º colocado, então o Corinthians tem chance de Libertadores. Se isso acontecer, obviamente, não vão mandar o Ramon, até em função do que disse o Calil, multa. Eu estou dizendo que o Ramon, para pensar num Corinthians grande, não é o meu técnico preferido. O Miller vai falar e, na sequência, eu quero mostrar muito porque o Corinthians está nessa ascensão, esse trio. Yuri Alberto, que foi execrado por muitos. Verdade. Por muitos. Nunca critiquei. Olha lá. Nunca Yuri Alberto, Garro e Memphis. Pois não, Miller. Olha, Garrafa, o Ramon Dias, ele está fazendo um bom trabalho agora no Corinthians. Tem que ver também que ele pegou o time, né? Ele pegou um time lá embaixo e durante a sua permanência, durante o seu trabalho, estavam chegando jogadores ainda. Perfeito. Chegando jogadores fora de forma, o campeonato comendo solto, aquela coisa toda. Pressão. E ele teve que ajustar esses jogadores todos ao longo desse... Trocou pneu com o carro andando. Exato, como você sempre fala isso aí. Então, acho que ele tem méritos nesse sentido. Ele hoje, o Corinthians está na 10ª posição, porque ele ressuscitou o Yuri Alberto, que todo mundo criticava, né? O Garro voltou a jogar bem.
Ele acertou o meio-campo, a defesa também tá muito certa porque o meio-campo tá dando sustentação para a defesa. Então acho que a confiança voltou pro time e o time voltou a jogar bem. Mas é mérito do Ramon Dias. Então veja bem, como é o Miller, e eu sou um cara flexível, eu me permito até dar esse voto de confiança e entender que o jogador está correto na sua posição. É, lógico. Porque ele fez sem nenhum ataque à minha pessoa. Coisa que o senhor costuma fazer. O Miller veio com argumentos dentro da linha do que foi a do Calil. Você não tá entendendo? Né? O senhor às vezes ataca a minha opinião, é que é tudo contra o Corinthians. Vamos ouvir. Não, mas a dúvida do Garrafa é o seguinte. Então, será que ele tem competência para começar um trabalho desde o início? É isso que você está falando, né? É isso. Mas Garrafa, quer dizer que ele tá faz... falando? Primeiro que pediu a cabeça do homem. Foi. Não, mas ele tá fazendo um bom trabalho. Como é que vai trocar ele pro ano que vem? Perfeito. Não, e mais do que isso, Miller. Eu pedi a cabeça dele no momento de raiva. Já passou. Você já passou. Tá mais calminho? Tô mais calmo pelos resultados que está apresentando. Garrafa, só mais uma coisa. Qual é o nome, qual é o cara que você traria, que você garante que vai ser melhor que o Ramon? Certeza que vai dar certo. E outra coisa, exceção feita a Paulo Sérgio, o argumento de todos me convenceu. O Garrafa, muito bem. O Garrafa, salva de palmas para o Felipe Luiz aí, ó. O Felipe Luiz é o quê? Vamos ver. É um treinador fresco ainda, né? 7, 10 partidas, está bem. Agora, vamos falar daquilo que a gente está vendo realmente de evolução nesse time do Corinthians. Né? O Garro, ele entrou extremamente pressionado no clássico contra o Palmeiras, por causa daquele gol que ele não teve a oportunidade de liquidar a fatura lá na Argentina contra o Racing, era uma pressão muito grande. O Garro faz o gol contra o Palmeiras, 2 assistências ontem. O Yuri Alberto, eu sempre defendi o Yuri, gente. Eu falei, dê um time bom ao Yuri. 22 anos, Yuri Alberto, verdade. Tem muita qualidade. E um azarado, ele tropeçou até no negócio de irrigação lá no... momento. Não, é azarado. É que nesse último jogo ele deu uma caidinha, ele virou meme. Também de o pessoal novo. falou, ele foi derrubado por um problema do gramado, não tinha nada a ver com o Yuri Alberto. E ele segurou todas as críticas e hoje ele é o 2º artilheiro do Brasil. Tá? Yuri Alberto. Então, Yuri Alberto, Garro e até o Memphis que chegou, que está muito evidente que está ainda fora de forma, esse trio tem feito sucesso. Yuri Alberto falou a respeito desse momento que está vivendo. Vamos ver. Grandes jogadores que têm me ajudado, têm nos ajudado bastante. E eu acho que o nosso entrosamento melhorando cada vez mais a cada partida. Acho que é ainda melhor para o Corinthians. A gente está criando grandes chances de gols e graças a Deus a gente está podendo terminar em gol. Então, muito feliz de poder fazer parte desse trio e creio que os nossos companheiros também estão muito felizes. Falou aí da parceria com o Garro e com o Memphis dentro de campo, mas a gente percebe que nas fotos vocês aparecem muito juntos, vocês estão sempre grudados assim, você e o Memphis. Você é melhor amigo dele aí no elenco? Como é que a gente não tem muito acesso, mas vocês são parças mesmo? Cara, a conversa é um pouco difícil, né? A conversa é difícil, eu não falo nada. Esse dia lá no refeitório ele chegou e falou inglês com a minha filha foi, respondeu ele até riu, tipo, tá vendo, tua filha fala e tu não, pô. Mas, cara, é um cara muito gente boa, tem nos ajudado bastante também, a alegria, a harmonia dele, a experiência que ele carrega tem nos ajudado bastante, é um cara que eu tenho um carinho enorme. Aliás, em cima disso, como eu fiquei sabendo que tem alguns tradutores no elenco ali, alguns caras que desenrolam bem, como que é isso? Pra preleção, pra fechar uma roda ali, como é que é? Como é que funciona essa dinâmica? Então, o Igor fica sempre do lado dele, né? O Igor, o Carrilho, o pessoal que sabe falar a língua dele. Não, a língua dele é holandesa, né? É pior ainda, carrego Mas aí quando ele começa a falar inglês, aí o Igor, o Carrilho, o Diego também, preparador, tem ajudado a gente bastante. Tem traduzido para ele também o nosso português. O Yuri Alberto falando, que né? Clima, hein? Clima leve. O clima leve. Futebol é resultado. Descontraído, venceu. Mas, repito, o Yuri sempre deu a cara a tapa na boa e na ruim. Clima bom. E tá sempre rindo, né? Tá sempre rindo. São 22 anos. E aí, a importância, a pergunta que eu faço para vocês é, o crescimento do Yuri deve-se quanto ao Garro? Pode mostrar o primeiro gol aí do Corinthians, do Chile. Por gentileza, assistência do Garro, deixa o Yuri em ótima condição e também a chegada do Memphis. O quanto cresceu o futebol do Yuri Alberto? Eu creio, Garrafa, que foi a chegada do Memphis. A chegada do Memphis tirou a responsabilidade que estava só sobre o Yuri. Então, o foco do torcedor é o Yuri Alberto. Então, é lógico que ele pegou um momento muito ruim, uma fase muito ruim,
hoje está dando a volta por cima, mas a chegada do Memphis, sem dúvida nenhuma, foi essencial para o crescimento dele. Para você, Miller. Olha, Garrafa, é importante dizer que o Ramon Dias fez o quê? Ele coloca 2 volantes, adianta o Garro, para o Garro jogar atrás dos volantes adversários, e o Roberto, ele tá bem posicionado. Ele está no meio, né? E faz o facão. Todas as vezes que a bola chega com qualidade para ele, ele tem grandes possibilidades de fazer o gol. É importante essa dinâmica de aproximação e movimentação. Se aproxima Garro do ataque e se movimenta o ataque e recebe a bola limpa, com qualidade para fazer o gol. Tanto ele como o Memphis, né? Exatamente. Isso é muito importante. Então, acho que esse movimento que o Garro faz nas costas dos volantes adversários tem sido determinante para os gols saírem. Calil, ele foi subestimado, Yuri Alberto? Não, eu acho que agora, além de tudo que o Miller e o Paulo falaram, ele está sendo aproveitado mais nas características dele. O Yuri não é um jogador para você, por exemplo, ter ele como um cara que lá dentro da área vai resolver o seu problema, como faz o Pedro. Não é um pivô também, né? O Yuri é um jogador que precisa de espaço. Ele tem que ter ele é um jogador de contra-ataque, ele tem que ter aquele campo, né, para ele aproveitar a força e a velocidade dele. Eu acho também que o Ramon Dias, que foi um centroavante, né, jogou nessa posição, ele deve ter passado muita confiança para o Yuri, porque o Yuri estava numa fase, como você falou, aquela vez que ele teve aquele problema com o Mano, né? Eu acho que ali a confiança dele baixou muito. Colocavam ele como um pivô para fazer parede, não é do Yuri. E não acreditavam. O Mano chamou ele de burro. É isso que o Chico está falando. Pelo amor de Deus. Eu acho que ele não tinha mas aí, Calil, do treinador a confiança necessária. Então, a confiança do Yuri caiu tanto naquele momento que ele colecionava lances bizarros, que não combinavam com um jogador profissional. Mas sempre se entregou. Sim, sem dúvida. Por isso que ele se recuperou, senão Garrafa, estava roubado. Eu chego a dizer que está nascendo uma dupla diária no Corinthians. Memphis Depay, juntamente com o Yuri Alberto. Eles estão me lembrando muito, veja a proporção que eu vou falar, Sócrates e Casagrande. Parem as máquinas! Meu Deus! Eles estão lembrando Sócrates e Casagrande. Deixa ele falar. Foi um casamento muito feliz entre Sócrates e Casagrande. E antes teve Sócrates e Palinha também. Palinha. O que não faz uma mudança de página na classificação, hein? Da segunda para a primeira. Mas o Memphis deu uma de Sócrates outro dia. Ele deu de calcanhar. Contra quem? Ele deu o passe de calcanhar. O Corinthians fez o... mas o Memphis é muito bom de bola, né? Eu jogador quero saber de diferenciado, vocês, né? Se o Memphis, porque a impressão que eu tenho do Memphis é que ele, obviamente, que ele tem bola, mas que ele precisa se aprimorar fisicamente. Tanto que o gol que ele faz por inteligência pura. Tanto que ele faz e acaba desabando. Ele pensa uma coisa e está ainda com dificuldade na verdade, ele errou o chute, né? Não pegou como gostaria. É o errado que deu certo. Mascou, né? Ele estou de costa, Mira. É porque estava mal colocado, né? Estava mal colocado. Por isso que ele separa esse lance do Memphis, para eles falarem do Memphis, e depois outro que deu a volta por cima, perdão, especificamente nessa semana, foi o Garro, tá? Então a gente vai falar ainda, ver o lance do Memphis, que mesmo ainda fora de forma, o seu melhor condicionamento tem ajudado muito o Corinthians. Então, o que pode ser o Memphis para a próxima temporada, né? E vamos falar sobre o Garro. Chile, coloque aí o gol do Memphis, né? O Miller falou que ele não pegou meio mascado na bola, ele e o Alex. Vamos ver aí o segundo gol, o gol que impulsionou o Corinthians lá na tabela. Falando aí, Miller, sobre o lance, ó. Bola do Garro, hein? Perfeita bola. Olha só. Ele tá muito, né? Ele tá muito de lado, né? Realmente não dá para pegar em cheio a bola, só. O chute sai mascado, porém... Deu sorte, né? Deu sorte. Mas ele pensou o que tinha que fazer, tirar o goleiro do jogo, bater cruzado lá no canto, né? Até como o Calil disse, ele é um bom jogador, ele é tecnicamente inteligente. Pode ver. E não está em forma ainda, né? Isso, ele não está em forma. Quando ele estiver em forma. É jogador para o ano que vem, né? É jogador para o ano que vem. Agora, Garrafa, se você me permite, para mim fica uma lição dessa situação do Corinthians. Há 4, 5 anos atrás, o Corinthians estava para cair também. Numa tacada só, ele contratou Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano, Maicon, William, pode ter mais algum que eu não lembro. E agora aconteceu a mesma coisa. O Corinthians estava para cair, ele trouxe nessa janela agora Ramalho,
Alex Santana. Mérito do Fabinho Soldado. Carrilho, que joga muita bola. Eu jogou gosto. muito mal. Coloca na tela, Chile. Mas ele jogou joga muito bem. mal ontem. Joga bem, é bom jogador. O próprio mas é um Memphis. jogador que precisa se condicionar mais. Então, para mim fica a lição do seguinte, que é algo que a gente já sabia há muitos anos, mas o futebol, para ganhar, tem que ter qualidade. Tem que ter jogador bom. Você Não, Chile, não é o Galo, não. Esse aí... Coloca as contratações do Fabinho Soldado que foram citadas pelo Calil agora. O Calil citou Você aqui. tem que ter qualidade para ganhar jogo. É quase um time, Calil. E dos que chegaram nessa segunda janela, a maioria tá jogando. Dá uma olhada aqui, ó. O Mateuzinho e o Kaká... Esse foi antes. Foi antes, tá? Do Souza pra lá, foram jogadores que vieram na segunda janela. Souza titular, André Ramalho com frequência, Alex Santana bom jogador, tá Alex voltando Santana se agora. machucou. Charles, eu prefiro o Bidon. Eu prefiro o Bidon. Charles É outro mais tipo de fraquinho. jogador. Mas prefiro o Bidon. José Martins, Bom titular. jogador, Thales Magno, bom jogador. Esse aí é uma... outro não jogou ainda. Não jogou ainda. Machucou também. Carrilho, belo Eu jogador. gosto. E o Memphis Depay. Ou seja, precisou montar um outro time para tirar o Corinthians do 9 rebaixamento, jogadores. gente. 9 jogadores. É quase um time. E eu ainda acredito nisso, que eu isso aprendi desde o início. Quando eu conheci o Miller, o Paulo Sérgio, quando eles começavam a carreira, para ganhar jogo tem que ter qualidade. Sim. E o Corinthians não tinha antes. O time era ruim. Sim. Melhorou o time. Mérito ao Fabinho Soldado. Não vou entrar no aspecto financeiro, que o Calil é muito bom, já trabalhou como dirigente. Não vou entrar nesse aspecto. O Corinthians investiu para não cair, Garrafa, porque não tem nada mais caro do que cair. É isso. Cair, veja o inferno, né, que foi o ano do Santos agora. Cair é o pior. Então o Corinthians gastou um dinheiro que ele não tinha, mas pelo menos ele não caiu, que era o mais importante. Não vai cair mais. E o Chile colocou aqui os números do Garro, e a gente mostrava o lançamento do Garro pro Memphis, mostra também nesse jogo o lançamento, né? O toque, a assistência do Garro para o Yuri Alberto. Chile, coloca na tela. Queria que os ex-jogadores falassem sobre esse toque do Garro. E a gente vem para o desabafo dele depois da entrevista coletiva. Vamos ver aqui o primeiro gol do Corinthians, Yuri. Ó. Essa bola aí, Paulo. Então, na realidade, se nós pegássemos o Garro do início, ele estava jogando lá de volante. Ele não estaria jogando, né, ali, próximo dos atacantes. Então, próximo dos atacantes, ele pensa rápido. Ele é um jogador que pensa rápido. Você vê, ó, ele pega a bola, já toca... Que tapa que ele deu, hein? Dominou e deu tapa. Então, ele é um jogador inteligente. É ali que tem que ser bem aproveitado. E o Ramon tá tirando isso dele. Miller, falar um pouquinho desse Garro nas assistências e passou uma semana braba, se recuperou no gol do Palmeiras, Miller. Mas o jogador que joga em time grande, ele tem que viver isso mesmo, essa pressão. A pressão que faz o jogador crescer. Né? É normal isso aí. Como o jogador disse, antes o time não tinha muita qualidade. A bola não chegava, ele vinha buscar. Aí ficava mais difícil, né? Ele se tornava um terceiro, segundo volante. Hoje não. Como já tem muita mais qualidade nessa segunda janela, o Corinthians contratou bem. Então a bola está chegando. Está chegando, ele está lá atrás dos volantes do adversário. Ele já dominou virando e deu tapa. Ele foi inteligente aí. Ele dominou virando, já matou o marcador. Ele foi fundamental na vitória. O lance pro Memphis e o lance pro Yuri. As duas assistências. A Michele, nesse Gazeta Esportiva, ela colocou um bastidor que a gente vai resgatar para você. Opa. Depois do Corinthians e Palmeiras. Que o Garro perde. E quem tá em campo perde, né? Tava na cara do goleiro do Racing. Ele perdeu o gol que podia ser o gol da classificação. O Corinthians tomou a virada e caiu fora. Uma pressão muito grande, uma cobrança, porque o futebol é resultadista, gente. Queiram ou não, certo ou errado, é resultadista. Mas essa pressão é boa, cara. Não, perfeito. Mas vamos ver. Mas ele foi Aí o Garro vem pro jogo contra o Palmeiras, faz o gol. Primeiro golaço. gol. Não, um golaço. E aí, veja como ele estava se sentindo. E ele foi pro desabafo nesse bastidor que a Michele mostrou no nosso Gazeta Esportivo. Acompanhe. Vamos lá, Chile. Eu quero lembrar o vestiário de quando a gente perdeu faz 3 dias. Eu estava e para mim foi uma semana difícil, muito difícil. Mas acho que hoje estou aqui, fiz um gol e acho que consegui jogar da maneira que jogamos também, porque por você. Acho que sem você hoje eu não conseguiria o que consegui. Vamos ouvir, você vê, estava pressionado, né, Calil? Natural. E é legal ele ter falado isso, ter externado isso pro grupo. No início do jogo, os primeiros 30 minutos contra o Palmeiras, ele não estava bem. Ninguém estava, né? O Palmeiras arrebentou. Não estava bem.
Ele Palmeiras pega tava aquela bem, né? bola, ele bate, aí o jogador cresce. Aí foi aonde que nós vimos o Garro. É lógico que vieram as pressões, mas ali ele começou a crescer. E aí E é um ele começou a dar conhecimento do que é, sequência. como disse o Miller, o que é jogar num clube grande como o Ô, Corinthians. Garrafa, dificuldade, todo jogador de time grande terá dificuldade, até porque o adversário, ele quer estar no lugar do Garro, do Yuri Alberto. É normal isso aí, não é jogador? Quando jogava Pra era quem assim. vem de fora, Miller, talvez, por mais que possa conhecer a grandeza do Corinthians, quando tá ali vai começar a sentir mais na essência o que é. Vocês, obviamente, brasileiros, sabiam desde criança que é um Corinthians, que é um Palmeiras. Ele entendia, o Corinthians é grande, mas é isso. se assustou. Rafa, isso eu vejo como uma rotina de time grande. Faz parte, né? Olha, você perdeu um gol lá na Argentina, você foi criticado. É isso. Você deu 2 assistências ontem, você vai ser elogiado. Claro. Essa E o cara tem que saber conviver com isso. exatamente. Tá no pacote, essa vertente de glória e derrota vai caminhar juntas sempre com o Até jogador o de fim time da grande. Rafa, o Garro, eu acho que a torcida do Corinthians tem que ter uma gratidão. Deixa o lance do Garro na tela, por favor. Tem que ter uma gratidão muito grande por ele, porque ele já estava salvando o time antes desses jogadores bons chegarem. Ele salvou contra Vitória no primeiro turno. Olha lá o gol contra o Palmeiras, Zé. Criciúma. Aí foi o gol que o Chico Lang falou. Aí, Chico, foi um golaço. É, golaço. Mas antes, Garrafa, teve jogos, eu trabalhei vários jogos na Arena, lá na Neoquímica, que ele salvou o Corinthians. Aí, ó. Ele salvou em vários jogos. Então, eu acho que a torcida tem que ter, claro, cobrar, como falou o Miller, ele sempre vai ter cobrança. Mas olha quantos gols importantes ele fez nessa temporada. Muitos de fora da Mas, área, Carlinhos, hein? você só vai cobrar de Paulo, quem pode de render. quem pode dar. Paulo, você Muitos só vai... de fora da área, o que não é Sim, comum hoje. Sim, mas você só vai cobrar de quem pode render. E Claro. quando esse jogador que não está rendendo, a torcida faz a pressão. E o bom é que o jogador se levanta. E ontem, lá em Salvador, o Garro voltou a falar e falou desse momento, tal. Ele teve participação ativa na vitória importantíssima do Corinthians. Vamos ouvir o Garro, meia corintiano. Sí, fue una semana triste para mí. Creo que mi familia y mis amigos saben cómo vivo el fútbol, cómo lo siento. Pero nada, tengo personas a mi lado que me ayudan mucho. El grupo también es importante. El día de la eliminación me quedé toda la noche hablando con Romero y una de las cosas que me decía él era que no olvide la temporada que yo estaba haciendo por un error, ¿no? Creo que es fútbol y toca errar, pero lo importante es siempre mirar para adelante, siempre mirar el presente y el futuro, porque ya el pasado no se puede corregir. Y bueno, creo que fue eso lo que me planteé, seguir adelante y seguramente que vendrán cosas mucho más buenas para Corinthians y para mí. O Garro resumiu muito do que vocês falaram aqui, né? Pressão, entendeu? Mas é legal o cara, hoje, como tá tudo muito blindado, ele externar o que passou. Citou com a família, ó, foi muito pesado pra mim. E ele pra tem família. personalidade. Não, e outra coisa, ninguém pode negar. E outra Ele tem coisa, Calil, personalidade. ele está vivendo uma experiência nova para ele. Jogar em time grande. Claro, Porque os times que ele passou não tinha essa pressão que hoje tem o Corinthians. Nada parecido. Nada parecido. Não, e ele está passando pelo teste muito bem. Sim, sim. Né? E vou dizer uma coisa para você, está comentando com o Calil. Olha o futuro time da Argentina. Almada, Garro, você falou... Aníbal Moreno. Aníbal Moreno. O do Flamengo também, o jogador que o Flamengo contratou agora. Enfim, tem uma geração muito boa aí. Michele de pé significa que a nossa arquibancada virtual está bombando, Michele. Ai, tem muita gente aqui. Vem comigo aqui na nossa arquibancada virtual. Vamos ver quem o Lucas Passoli selecionou pra gente mostrar pra você que está em casa aqui, ó. O José Luiz, mesa redonda, ligadinho no nosso programa São Paulino. Valeu, José Luiz. Quem mais que tem? Olha, o Jefferson Francisco de Mello falou que tá ligadinho aqui, junto com o cachorrinho dele, que é o Scooby, acompanhando Osmar Garrafa. José Calil, desde os 10 anos de idade, na Rádio Globo. Conheci pessoalmente José Calil, que ser humano educado, gentil e atencioso. Sou muito fã. Saúde e sucesso, mesa redonda, Michele. Valeu, Jefferson. Muito obrigada, viu? Tem mais? Olha lá, o Hércules Lustosa ganhou presente semana passada, o Hércules, né? De Mogi das Cruzes, não perde um programa mesmo. Valeu, Hércules, ligadinho aqui na gente. E Edmilson também tá aqui, ó, a TV refletindo na janela. Valeu, Edmilson, muito obrigada. Tem mais? Só isso, né?
Beleza, agora eu vou dar 2 presentes, então, pra gente aproveitar. A luva da Poker, que o Leandro da loja Gol de Placa lá de Santo André mandou pra gente, do goldplaca.com.br, para você ver vários produtos que tem a loja Gol de Placa. E a camisa do Juventus tamanho M, de um projeto da base do clube lá da Moca. Os 2 presentes vão para Suelen de Oliveira Damásio Vargens. Ela teve bebê, o marido dela é goleiro e ela pediu esse presente para dar de presente porque falou que o marido está sendo um paizão. Então, beleza, Suelen, ó, 1 semana para retirar o presente aqui na TV Gazeta, tá certo? Fala para ele trazer o seu documento. Quem vai levar os 2 vouchers do rodízio no restaurante Roca, lá em Moema, que fica lá na Alameda Jauaperi, 1487. De terça a domingo vai poder jantar lá das 6 da tarde, das 18 às 23, no rodízio do Roca, que agora inaugurou o rodízio lá em Moema. Vai ser o Tiago Caldeira. Também tem 1 semana para retirar o seu voucher aqui na TV Gazeta. Eu ainda vou ficar de dizer quem é o ganhador da camisa 3 do esporte, Garrafa, e que vai levar os shows também, tá? Ó, se ele não retirar o voucher aqui em 1 semana, eu vou pegar esse voucher pra mim. Segura aí. Traz um pra mim aí também. Segura aí. Quem não quer o Roca. Você vai dividir o voucher comigo. Claro. Gente, eu vou deixar uma pergunta pra bancada. A gente já mostrou a primeira parte da tabela de classificação e a pergunta é: é sonho, é utopia o Corinthians sonhar com pré-Libertadores e Libertadores? A bancada vai responder, você em casa também, para que a gente possa virar a página e falar lá da liderança. Palmeiras e Botafogo, São Paulo e Santos. Enquanto eles vão pensando se é sonho ou não pré-Libertadores e Libertadores para o Corinthians, se o Corinthians se afastou de vez da zona de rebaixamento. Bom, gente, Chile, por gentileza, é possível colocar aqui só para a gente ver a pontuação do Corinthians, a sequência do Corinthians. O Corinthians hoje é o 10º, 41 pontos, pode pintar um G9, tá? Porque se o Cruzeiro vencer, como o Cruzeiro está aqui em cima, vence a Sul-Americana, e se o Botafogo, que é o líder, vence a Copa Libertadores, abre um G9. O Corinthians está a 2 pontos do Vasco. E vai ganhar do Vasco na sequência. Tudo confronto direto. Sequência de jogos do Corinthians, Chile, por gentileza. Por favor, a sequência de jogos do Corinthians com 41 pontos. Ele estaria hoje do G7, já são 6 pontos. Tem o Cruzeiro em casa com o time reserva. Sem Cássio, porque o Cruzeiro vai disputar a Sula. Já ganhou. 3 pontos. Já ganha. Em casa. Depois o Vasco em casa. Ganha também. Chance de fazer e vai passar o Vasco. Vai ganhar tudo que não ganhou o ano todo. Depois o Criciúma, que está começando a se afundar também. Ganha também. Lá é difícil, mas, enfim, pode beliscar um pontinho lá. Em casa, o Bahia. Atropela. Estão dizendo que o Rogério pode ser demitido a qualquer momento. Também. E vai decidir fora com o Grêmio. Ou seja, é sonho? Chico Lang está sonhando? Está maluco? Ou pode pintar uma Copa Sul-Americana e até uma pré-Libertadores? O Chico Lang fica feliz. Pro Paulo Sérgio ficar feliz. O que você falar, eu vou falar. Eu não acho, eu não tenho uma ideia e nem, olha, minha opinião. Não. Tá. Eu tô cravando aqui. O Corinthians estará na Libertadores da América. Olha só. Falou, amanhã. Olha aí, Chico. É só você analisar o que está acontecendo. Olha aí, Chico. Não é brincadeira de bola de cristal, essas coisas que eu nem acredito. O que está acontecendo é futebol. Se você analisar o futebol do Corinthians e dos adversários que estão logo acima da tabela do Corinthians... A chance é palpável. O Corinthians vai atropelar todos esses. O Corinthians vai chegar em 7º lugar. Você concorda, Zé? Eu ainda vejo o Corinthians na Sul-Americana do ano que vem. Rebaixamento esquece. Não, rebaixamento esquece. Sul-Americana, certeza. Libertadores eu ainda acho meio difícil. O Chico continua pensando, está um pouco na dúvida se pode dar pré ou não, se não pode, não dá. Ele deve estar na dúvida ainda. Então o Chico pensa mais um pouco. Miller, é palpável a possibilidade de pré-Libertadores, até com... dependendo de Botafogo, ganhar Libertadores contra o Atlético? Não é G9? Isso. Diante de todas essas possibilidades que você falou, de se transformando em G9, tem possibilidade, grandes possibilidades sim. Até porque 2 pontos em relação ao Vasco, ele tira no confronto. Né? E tem que tirar no confronto, entendeu? Baseado em tudo isso, aí sim. Mas atualmente, a certeza, como o Calil disse, é a Sul-Americana. O Gato, os 3 times que estão acima do Corinthians na tabela, que proporcionariam ao Corinthians a possibilidade de ir para a Libertadores, os 3 estão uma porcaria. Os 3 estão uma porcaria no campeonato. Não, aí você pega o Vasco está a 43 pontos, no confronto direto, numa vitória do Corinthians passa, vai a 44.
Aí pega o Bahia também, que tá com 46 pontos. De repente aí a vitória do Corinthians contra o Cruzeiro, depois pega o Bahia. Resumindo, não é nenhuma loucura, mas o Chico ainda continua pensando. A Michele já tá falando isso faz tempo. Faz tempo, hein? Né? Não, vai classificar. Você tá maluca, Michele? Ou seja, não precisaria perguntar, né, Mi? Não, eu acho que consegue sim, não vai ser rebaixado. Pena que não ganhou a Sul-Americana. Ou seja, enquanto o Chico pensa, que o Chico acho que tá em dúvida ainda, se tá brigando por rebaixamento, ele tá pensando. Eu tô em dúvida. Ele tá respondendo pra você já. Aguarde. Mestre Alberto Helena Júnior. Ele tá tirando. Mestre Alberto, o Chico tá tirando pensando, o sarro gente. da minha cara. Tá. Não, Chico. não, Chico. É o mestre. Satanás, é o Satanás. Não, pelo amor de Deus. Satanás, vai de reto. Isso. Satanás. Mestre Alberto Helena Júnior, esse Corinthians, essa reação, pensando até em pré-Libertadores, mestre. Olha aqui, futebol, meu caro, todo mundo diz há séculos que é um jogo de conjunto. Mas quem faz a diferença é a individualidade. É o caso do Corinthians aí. Você vê o que era o Corinthians antes do Memphis Depay e o que é agora. Ontem a vitória do Corinthians foi importantíssima para que ele praticamente abandonasse de vez a possibilidade de cair para a segunda divisão e até abriu uma expectativa dele poder chegar a uma das competições internacionais. Tudo por conta da presença de um jogador que não é excepcional, não é o craque lá, não é o Messi, o Cristiano Ronaldo, mas é um jogador com experiência internacional e boa técnica e que sabe fazer com que o conjunto funcione. Feito, mestre. Chico Lang fazendo as contas aí. O tá Corinthians fazendo conta. Tô fazendo Tá conta. fazendo. Corinthians briga por pré e por Libertadores ou rebaixamento? Chico Lang, atenção. Briga por Libertadores. Libertadores. E vou dizer por quê. Ele tem em casa o Cruzeiro, o Vasco e o Bahia. Isso. Aí são 9 pontos. Anota que eu te falo. Em confrontos 9 Já pontos. vai para 50. Já Tem vai pra 41, 50. já vai para 50. Aí pega o Criciúma, E o ganha Grêmio? do Criciúma. O Grêmio fora. 53. E o Grêmio fora, que é o último jogo que ele vai ganhar também. Não perde mais. Então ele vai fazer 15 pontos. Vai fazer 15 pontos. A pergunta deveria ser outra. Corinthians de olho no título? Bom, por falar em título, né? Não, título não dá pra ser. Aí, Chico, O tá Corinthians não tirando. perde mais, daqui a pouco vai falar. tirando barato. Chico Lang vão ser não 9 dá vitórias mais tempo. seguidas. Aí. 9. Se a reação fosse um pouco antes, Se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais. um pouco antes a reação, né? Aí quem sabe você teria 2 não estaria pais. nascido, né? Bom, para que possamos virar para o Palmeiras, Roberto Avalone, o Corinthians briga por pré-Libertadores. Boa, O que boa. diria o mestre Roberto Avalone? O Corinthians briga por pré-Libertadores? Uma vírgula. Uma ova, exclamação. Que isso? O Corinthians estará na pré-Libertadores reticências, porém vai pegar o Tolima. E o Tolima vai ganhar de novo no Corinthians. Esse Alex Miller, saudade de Roberto Avalone. Bom, já que Avalone está aqui entre nós, como sempre, né? verdade. Vamos falar de Palmeiras? Palestra! Vamos falar É de Palmeiras? Na tela, Alexandre Silvestre. Que jogo, que massacre. O Palmeiras em cima do Grêmio. E aí o Estevão, que para mim é o craque do Campeonato Brasileiro, foi na rede 1-0 Verdão. Se liga na tela. O Allianz Parque não lotou como de costume, mas até que encheu, 33 mil pessoas. A Mancha Verde, punida pela justiça, veio com faixa e uniforme da torcida alternativos e não cantou os nomes dos ídolos, em protesto. A verdade é que o palmeirense deu uma desanimada por um outro motivo. A derrota para o Corinthians deixou o tricampeonato mais distante. E se não conquistar o Brasileirão, como definir a temporada? A gente acaba levando como uma frustração pro ano, mas aí tem que começar a pensar em 2025 já, né? No finalzinho agora deu uma caidinha, eu avalio como regular, podia ser melhor. Das vozes da arquibancada para as vozes dos que narram o jogo. Se ficar ali em segundo lugar, até terceiro lugar, eu acho que está cumprindo uma parte. Mas a torcida esperava mais. Eu acho que o Palmeirense está um pouco mal acostumado, né? Porque é um time que está ganhando muito, um dos times mais vencedores da história desse clube aqui. E o torcedor precisa reconhecer isso também.
Temporada ruim, temporada fraca, porque o Palmeiras, com o investimento que tem, não pode ficar só com o título regional. Só que o ano ainda não acabou. A reabilitação aconteceu na sexta-feira, azar do Grêmio. Um sofrimento daqueles para a bola entrar. Maurício, de frente, na sequência, balançou a rede, mas estava na banheira. Impossível de segurar a ansiedade alviverde dentro e fora de campo. Eu acho que tem muito a ver também com o que aconteceu no último jogo. Nós acreditávamos que poderíamos ir à casa do nosso adversário que está a lutar para não descer e ganhar o jogo, até porque nós estamos a lutar para ser campeões. A tal da ineficácia ofensiva reapareceu no segundo tempo. Dudu foi chamado para delírio da galera. Mike e Flaco Lopes também entraram. Dos que foram embora, Felipe Anderson e Caio Paulista tomaram uma sonora vaia. No embalo das alterações, Rafael Veiga errou por um tris. Quando a fase não é boa, já viu, né? Gustavo Gomes, inacreditável. Até que Dudu mostrou que estava vivo, enquanto Estevão mandou a zica pro espaço. 1-0 Palmeiras. Marquezinho foi bombardeado sem perdão. Num contra-ataque mortal, Estevão falou pro Zé Rafael: faz, Zé. Não fez. Hoje é um jogo que fomos a imagem daquilo que é a nossa equipa, o nosso espírito, a resiliência, golo anulado, falhar golos debaixo da baliza, bolas no poste. Vitória em casa, o porco respira e continua na briga pelo tri. Temos que dar os parabéns a quem está a ter um desempenho espetacular, que é o Botafogo. Um desempenho fora da curva. Uma equipa muito bem construída, um excelente treinador. Tem tido um desempenho espetacular, como vocês sabem, portanto não me custa reconhecer isto. E tem tudo para ser campeões, tem uma bela vantagem. O Abel falou isso antes de terminar, antes de começar Cuiabá e Botafogo. O Abel, obviamente, foi para a coletiva e falou: Botafogo, como que está jogando, vai atropelar o Cuiabá. Se o Palmeiras sofreu com o Grêmio, o Botafogo não foi diferente. Só que a diferença é que o Cuiabá é um virtual rebaixado. O Botafogo criou inúmeras oportunidades, né? Pegou um time que está todo mundo batendo no Cuiabá. Lamentavelmente, o Cuiabá, para mim, é virtual rebaixado, dificilmente escapa. E o Botafogo em casa, do tapetinho, ficou no 0-0. Do Botafogo eu queria falar o seguinte. O Botafogo, muita gente falou, esse ano o Botafogo está fortalecido psicologicamente. Mentira! O Botafogo, psicologicamente, está igualzinho ao ano passado. Fantasma tá tremendo na reta final. O Botafogo, você não pode esquecer, um time que em 9 minutos contra o Palmeiras tomou 3 gols e uma bola na trave. O Botafogo estava com a vitória garantida contra o São Paulo, pipocou no fim, o Caleri fez o gol, quase que o São Paulo virou, teve que ganhar no pênalti. O Botafogo fez 1-0 contra o Corinthians outro dia, depois cometeu 2 pênaltis. O Botafogo é um time, eu não vou falar no ar, mas eu vou escrever aqui no papel do Chico Lang, pipoqueiro seria mas o Botafogo é isso aqui, Chico. É um time pipoqueiro. Não, melhor não. Eu falo. Melhor não. Mas o Botafogo é um time pipoqueiro? Pipoqueiro, na reta final. Eu vou falar. Outra vez. Garrafa, qual é a diferença do Botafogo? O Palmeiras talvez não ganhe o campeonato, por uma diferença na atuação dele, Palmeiras. Agora, o Botafogo tá igualzinho ao ano passado. Tá tremendo na reta final. Vou falar. Não, melhor não, Chico. Segura, porque eu quero ouvir o técnico Arthur Jorge. Porque é o seguinte, quando foi tocado nesse assunto pelo Kaique lá na Transamérica, na coletiva da Rádio Transamérica, Kaique fez a pergunta pro Arthur Jorge, nem era pro Arthur Jorge, ele se rebelou, bateu na mesa e tal. Eu disse que se o Botafogo for campeão da Libertadores ou for campeão da Copa do Campeonato Brasileiro, essa conquista vai ser contada, ela começa a ser contada lá no passado. Não tem como fazer a reportagem sem você falar o que aconteceu ano passado. Né? Então,
com o resultado de ontem, o Abel estava com esse discurso, não, o Botafogo deixou o Palmeiras encostar de novo. Claro. Deu ganho, o Palmeiras cresceu no retrovisor de novo do Botafogo. O Arthur Jorge falou sobre o vacilo de ontem. Vamos ouvi-lo. Sobre o jogo em si, eu disse-o no início e era a abordagem que nós queríamos da importância que tinha este jogo para nós, naquilo que era podermos continuar a ganhar, fazer aquilo que era o nosso percurso. Tenho falado muito em que nós possamos controlar as expectativas, porque de facto quando se tem um campeonato tão equilibrado quanto este e onde qualquer jogo é de uma dificuldade imensa, nós temos que ter a capacidade também de perceber os momentos em que a equipa vai vivendo. E esta equipa já viveu há 4 jornadas atrás com 1 ponto de vantagem, já viveu depois com 3, com 6, hoje vive com 4. Temos que nos equilibrar emocionalmente para percebermos que faltam 5 jogos. 5 jogos onde nós continuamos a ter uma posição privilegiada em relação àquilo que é o final de campeonato e a ambição de poder ser campeão. E é esse o objetivo que temos, declaradamente, é poder fazer deste Botafogo campeão. Hoje o resultado é extremamente injusto para nós. Creio que fizemos, não digo tudo bem feito, mas fizemos muita coisa suficiente para ganhar este jogo. Para mim, o trabalho do Arthur Jorge tem sido um espetáculo no Botafogo. Que é o Jorginho Cantinflas de Portugal, né? Botafogo joga hoje, na minha opinião, se não o melhor, um dos melhores a jogar futebol aqui no Brasil. Mas o jogo é jogado, o lambari é pescado, como diria o nosso saudoso Juarez Soares, o China, né? E aí, com esse empate contra o Cuiabá, em casa, o Arthur Jorge é obrigado a falar no emocional, sim, que ele brigou outro dia lá na coletiva aqui em São Paulo, né? Tentou espinafrar o competente repórter Kaique Silva lá da Transamérica, e o Kaique estava coberto de razão. Claro. E agora ele fala sobre emocional, temos que recuperar o emocional. Então mostra só na tabela, a primeira página da tabela, Chile, vou mostrar a sequência de que Palmeiras e Botafogo tem, e aí vocês vão debater. Vamos lá, então, ó, a diferença que poderia ficar em 6 está em 4 pontos, restando 5 rodadas com um confronto. Então, 64, 68 tem um confronto no Allianz Parque e o Botafogo está, né, com uma decisão de Copa Libertadores. Vamos lá, sequência do Palmeiras primeiro, Chile, é isso? Vamos ver os jogos que faltam ao Palmeiras ou ao Botafogo. Deixa eu ver. Que vai pintar na tela aqui. O Chile vai colocar pra gente aí. Botafogo, é isso? Sequência do Palmeiras no Brasileirão. Então, próximo jogo do Palmeiras. Bahia fora. Tá apanhando de todo mundo. Tendência de uma vitória, gente. Vitória. Depois, o Atlético Goianiense já virtual rebaixado. Tá complicando pra todo mundo o Atlético. Aí depois o confronto com o Botafogo. Esse é o jogo, né? Se chegar com 4 e vencer... Com 3 tem que jogar. Tem que chegar com 3. Tem que tirar nesses 2 jogos um pontinho. E quando a gente mostrar a sequência do Botafogo, eu vou falar o que vai acontecer. E aí, depois tem fora o Cruzeiro. Que tá mal no Brasileiro. Tá mal. E o Fluminense. Dá pra ganhar também tudo. Precisa do resultado. O Palmeiras tem condições de ganhar os resultados. Tirando o Botafogo, que é o confronto direto, o Palmeiras é favoritaço nos outros 4 jogos. Então, atenção para a sequência do Palmeiras. Vamos ver a sequência do Botafogo? 5 jogos, né? Botafogo tem o Galo. Aí que eu queria chegar. O Atlético Mineiro, que a gente falou no começo do programa em termos de perda de Copa do Brasil, ele tem que pensar o seguinte: se ele não ganha a Libertadores do Botafogo, e para mim o Botafogo é favorito, ele tem que ganhar pontos no Campeonato Brasileiro para não ficar a pé pro ano que vem. Se não tem Libertadores, não tem nada no ano que vem. Não tem nada time milionário. Com um time milionário. Então o Atlético Mineiro jogando em casa com o Botafogo, ele é obrigado a somar pontos, senão ele vai ficar a pé no Campeonato Brasileiro. Ele é o 11º rodada, colocado. Né? O Corinthians passou o Galo. Mas, Alex, eu não sei, esse Atlético Mineiro dessa semana... Como vai dar? Emocional. Mas ele tem que pensar nisso. Tem que pensar no resultado, mas eu acho muito difícil o Atlético se recuperar. Mas o Corinthians não estava abalado quando caiu na Sul-Americana, com o que aconteceu na Argentina? Se recuperou. Aí depois tem... Gente, aí depois tem Botafogo. Ele enfrenta em casa o Vitória, teoricamente é jogo para vencer. Aí vem o confronto. Aí perde. O Palmeiras. Ele tem, nas contas de vocês, ele tem que tirar para chegar vivo aqui. Se o Botafogo empatar com o Atlético Mineiro, o Palmeiras, se ganhar do Botafogo na assume a ponta nesse jogo. Ponta, faltando 2 rodadas. Mas se isso não acontecer, o Botafogo pode bater campeão no Allianz Parque. Claro, tudo pode. E aí, antes de Inter e São Paulo, o Inter fora e o São Paulo em casa, o Botafogo tem a decisão da Libertadores aqui com o Atlético de Buenos Aires. E depois já vai pro Beira-Rio pegar o Inter, brigando por Libertadores direta. O Chico disse, eu não sei você em casa, o Chico disse que vai até... Passa do confronto, vai até a última rodada.
Isso é bom pro Eu Palmeiras. já há um bom tempo, eu vinha dizendo com o Alex, para mim o Palmeiras seria o campeão, porque eu entendia E eu que continuo o Botafogo iria se complicar na fase. Se complicar no sentido de ter que dividir as atenções tropeçar, com o Libertadores. Mas como ele faz um jogo maravilhoso contra o Peñarol na primeira fase, o segundo jogo com o Peñarol na semifinal foi quase que um treino. Ele conseguiu preservar e chegou inteiro. Mas se complicou agora com o Cuiabá. Então, quando o Botafogo faz essa inversão, eu falei, agora o Botafogo vai bater campeão. Ô, Rafa, é importante. E vou, na minha opinião, Miller, entendendo que agora com essa diferença, o Palmeiras está muito, muito vivo, Miller. É importante dizer que ainda tem 4 pontos de diferença. 4 pontos. É. Com um confronto. Que é ponto pra caramba. Lógico. E também é importante dizer que o Botafogo, ele está jogando muita bola. Contra o Cuiabá, o goleiro do Cuiabá fechou o gol. Mas o Botafogo, ele em 3 toques, tá dentro do gol do adversário sempre. Mas, é Miller, bom, não. eu acho assim, aquela velha história, se chegar com diferença de 3 pontos, o Palmeiras ganha. O Palmeiras ganha do Botafogo aqui. E aí passa em primeiro. Aí passa. Se chegar com 4, um abraço. Não, mas, veja, eu não discuto que o Botafogo está jogando bem. Só que o time, você viu agora, tira esse jogo do Cuiabá. 2 semanas antes, o Botafogo jogou com o Criciúma. No Maracanã. Ele pressionou o jogo todo. Faltando 1 minuto, jogaram o goleiro tudo lá para dentro do gol e valeu. O Botafogo fez 1-0. Deu a saída, ele tomou um empate. Então, para mim, é um time emocionante. E o Botafogo, taticamente, é um time muito bom. Tecnicamente, o que está jogando Luiz Henrique, Igor Jesus, Almada, etc. Fisicamente, também um time muito bem preparado. Agora, psicologicamente é péssimo. Então, mas mesmo sendo um outro grupo, isso gente, conta na hora da um decisão. outro grupo, é um outro técnico, mas não tem como fugir do emocional. Tá igual, Rafa, pra mim, tá igual ano passado. Calil, por exemplo, se o Botafogo chega no jogo contra o Palmeiras com 4 pontos. Não, acabou. Perde jogo pro Palmeiras. Perde jogo pro fica 1 ponto. Só que ele vai pegar o Vai Beira-Rio. Vai pra final. Tá. Ganha a final. Deixa o gol do Aí, Estevão, pra Chico. jogar contra o Inter é difícil, hein, gente? Então. Pra jogar contra Porque o Inter é difícil. É o melhor time Tá da jogando liga. muito Aí bem. é difícil. Aí vai pegar o São Paulo precisando do resultado. Sequência do Botafogo me parece difícil. mais Ficou complicada. pior. Antes era mais fácil. eu A acho partir de eu agora, acho a sequência muito do Palmeiras é difícil o melhor que a Botafogo. do Botafogo. Paulo, pra você, a sequência do Botafogo daqui pra frente é pior que a do Pior. Palmeiras? Pior. Alex, Pior, muito pior. Pior, eu acho que vai dar Palmeiras. Chico, a sequência do Botafogo é pior? É pior, mas ele vai ganhar todos os jogos e o Palmeiras não vai ser campeão. Miller, quem tem sequência pior, Palmeiras ou Botafogo? O Botafogo por conta desse jogo contra o Inter aí, porque o Inter do segundo turno é o melhor time do segundo turno. Michele, Botafogo tem uma sequência Não, o pior? Botafogo tá com uma sequência Por isso bem que eu acho, difícil. Garrafa, que Bem mais difícil. É verdade. Mesmo se o Palmeiras chegar 4 pontos atrás do Botafogo, ele tem que ganhar do Botafogo para diminuir a diferença para 1. E aí, diminuindo a diferença para 1, na rodada seguinte, pós-final de Libertadores, o Botafogo pega o Inter no Beira-Rio e é perfeitamente possível que não ganhe. Foi o que eu falei. Porque o Palmeiras pega o Cruzeiro. O que aconteceu o ano passado, com a estrutura do Palmeiras, com o Abel Ferreira, que é um vencedor nato, não vacile, não passe com a taça na frente do Abel, que ele pega. Não passe. O Botafogo, concordo com vocês, é o time que joga hoje o melhor futebol, mas o campeonato é jogado. Não passe com a taça dando mole na frente do Palmeiras, como foi o ano passado. Se deixar o Palmeiras ressurgiu ontem com um empate. Não deixe o Palmeiras vivo. O Palmeiras vem forte e as últimas rodadas vão dizer. Bom, vamos falar do São Paulo, que será adversário do Botafogo, e o Zé Paz acompanhou. Vitória do São Paulo ontem. São Paulo garantindo vaga na Libertadores. Não sabe se pré ou se Libertadores direto. Se liga na tela, vitória em cima do Atlético Paranaense. Fala, Garrafa! Grande abraço pra você, querido. Abraço pra todo mundo que tá acompanhando a edição desse domingo do Mesa Redonda Futebol Debate. Pois é, ontem o São Paulo jogou aqui no Morumbis contra o Atlético Paranaense, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu a partida. Foi no sufoco, foi no finalzinho, mas a vitória veio. Vocês vão acompanhando aí comigo os gols desse jogo. O Luciano abriu o placar pro São Paulo de cabeça, aproveitando um cruzamento simplesmente perfeito do Lucas Moura.
Aí o Julimar empatou o jogo também de cabeça, aproveitando uma cobrança de escanteio da esquerda. Só que no finalzinho, quase ali nos acréscimos, o André Silva, que tinha entrado na vaga do Caleri, achou um gol e aí o São Paulo venceu a partida pelo placar de 2-1. Agora o Tricolor segue na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, tem 57 pontos, está 10 pontos à frente do 7º colocado, que hoje é o Cruzeiro. O Internacional, o time que abre ali o G4 do Campeonato Brasileiro, tem 59, 2 pontos a mais que o São Paulo, e tem o Flamengo ali com 58 em 5º. O Internacional, então, é a primeira equipe no G4, o grupo de times que hoje teria vaga direta para a Copa Libertadores da América do ano que vem. E é exatamente nesse grupo aí que o São Paulo quer entrar. O São Paulo já quer estar na fase de grupos da Conmebol Libertadores de 2025. Luiz Ubeldia, técnico argentino do São Paulo, conversou com a gente depois dessa vitória super importante aqui no Morumbis e falou sobre o planejamento já para a temporada de 2025. O que ele está pensando? O que ele já está fazendo? Vamos conferir o Ubeldia aqui no Mesa Redonda. Lo único que eu estou fazendo é ver el calendario de pretemporada. Por supuesto que falamos sobre en algunas posiciones de ir viendo algunos jugadores, mas temas puntuales, nombre por nombre, no es el momento de falar nada. Yo estoy muy contento con todo, el otro día falé con todos. Después, por supuesto que se analizará caso por caso qué va a acontecer, ¿no? Que es algo a veces del entrenador, outra vez institucional. Morumbis, que para essa partida aqui entre São Paulo e Atlético Paranaense recebeu quase 35 mil pessoas. Há 45 dias que o São Paulo não jogava aqui no Morumbis. A última partida havia sido contra o Botafogo pela Conmebol Libertadores e o Tricolor voltando então a atuar em casa. Agora o São Paulo faz 2 jogos aqui no estado de São Paulo. No próximo dia 20 o Tricolor vai até Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino, jogo importante do Campeonato Brasileiro, que acontece às 4h30 da tarde, feriadão, e na sequência, no dia 23, também aqui neste mesmo Morumbis, o São Paulo recebe o Atlético Mineiro, jogo também importantíssimo do Campeonato Brasileiro. Eu sempre transmito a mis jogadores calma, no escuchemos todo. Hasta hace 3 partidos atrás yo estaba fora, de golpe estoy adentro. Jogo a jogo. Tenemos que pensar en que Sao Paulo tiene que jugar Copa Libertadores el año que viene, que es lo más importante. Lo más importante es poner a Sao Paulo en Copa Internacional nuevamente, Copa Libertadores. Después, situación personal, la mía, la de mi staff, la de cualquier jugador, falamos más cerca del final, no agora. Sim, dispensável falar. O senhor persegue o técnico do Corinthians. Eu? Porque o senhor não faz votação se tem que sair o técnico do São Paulo. O senhor só faz votação se tem que sair o técnico do Corinthians. Tá certo, Calil. Visionário, cara. O senhor entende que o Zubeldia deve permanecer para o próximo ano? Eu acho que ele tem que permanecer, mas você não faz a votação. É que eu acho, é que o senhor nem deu tempo de eu molhar o bico, mas é que eu acho, né, que o Zubeldia está fazendo um bom trabalho, porque ele não faz tanta lambança na mexida como fez o Ramon Dias. Ele lá. Mas enfim, vamos para a tabela. É outro milongueiro, é um milongueiro esse jogo. Não, o que me chamou a atenção agora, quando ele falou, a minha situação do meu staff fica para o próximo ano. Ele não está seguro, né? Ele não vai ficar, eu quero depois saber do Miller. Bom, situação do São Paulo, 57 pontos, Flamengo 58. Um jogo a menos. Um jogo a menos, né? São Paulo... E o jogo a menos do joga Flamengo, contra o Galo mas na próxima... Flamengo já tá. O Flamengo já tá na Libertadores. Mas é que ele pode virar um pré-Libertadores. De olho numa vaga direta, né? O São Paulo tem boas possibilidades. A sequência do São Paulo, Chile. Por favor, a sequência de jogos que faltam, os 5 jogos que restam ao São Paulo. Bragantino São Paulo fora. que não venceu nenhuma competição, mas está brigando por vaga direta a Libertadores. Bragantino fora, Atlético em casa, Atlético envolvido em Libertadores, Grêmio fora, jogo complicado, Juventude brigando para fugir complicado e Botafogo em casa. Os jogos do São Paulo não são fáceis, Miller. Não, lógico que não. Até porque, como você falou, Juventude fora, brigando por rebaixamento. Até o Grêmio também, brigando por rebaixamento, porque o Grêmio estacionou ali em 39 pontos. E o Botafogo, né, que briga pelo título. Quer dizer, esses 3 jogos, para mim,
são os mais difíceis do São Paulo. Só uma inversão ali, Garrafa. O Juventude é em casa e o Botafogo é fora, tá? O Juventude é em casa e o Botafogo fora. Não, e Juventude de casa não, aí o São Paulo ganha. Juventude em casa e Botafogo no Engenhão. Calil, o trabalho do Zubeldia é regular, bom? Acho que é um trabalho normal, não é maravilhoso, mas eu não tiraria, não. Ele tem contrato mais um ano, deixa o cara lá, vai trocar por quê? Também acho. O mesmo caso do Ramon. Não é uma maravilha, mas é o que temos. Mas me parece que ele, como você disse, não está muito seguro. Não, o Júlio Casares não, o Júlio Casares falou, eu garanto, o Zubeldia vai ficar, mas ele não garantiu. Ele falou, vai ficar. Ele não está se sentindo seguro, né? Acho que essa resposta dele. Mas a campanha do São Paulo esse ano no Brasileiro é melhor do que a do ano passado, bem melhor. Muito melhor. Muito melhor. E, consequentemente, chegando a uma Libertadores, principalmente se for direto, eu acho que o trabalho acaba sendo bem feito. Acho que a única crítica que eu faço ao treinador do São Paulo é que ele tem que dar tem que dar mais oportunidades aos garotos da base. Tem muita garotada boa de bola lá que ele está desdenhando. O São Paulo contratou bastante jogador, é bem verdade. Mas acho que nesse Paulistão ano que vem, se ele ficar, tem que dar moral. Inclusive, ele falou que tem quase 30 jogadores no elenco. Né? A seca do Caleri. Mas o São Paulo depende muito do Lucas. A seca do Caleri, Chico, Miller, a seca do Caleri preocupa, Miller? Não, absolutamente. Rafa, a bola não chega com qualidade pro Caleri. Se não chega com qualidade, é o mesmo discurso do Yuri Alberto. Yuri Alberto, perfeito. Não tem jeito. Perfeito. Não é fase ruim dele, é bola que não tá chegando. Por falar em chegar, quem pode chegar ou retornar de um lugar que nunca deveria ter saído é o Santos, do nosso José Calil. Amanhã o Santos joga por 1 pontinho contra o Curitiba. 1 pontinho. Calil tá emocionado, né? 1 pontinho para que o Santos possa retornar, garantir, carimbar o acesso, o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Tem um esboço do Santos para amanhã, Chile? Né? Calil, amanhã esse pontinho chega, Zé? Tem que chegar. A rodada do final de semana está muito boa para o Santos, né? Ontem o Novo Horizontino perdeu, hoje o Sport empatou com a Chapecoense, o Mirassol também empatou. Então agora falta um ponto. O Mirassol passou no Novo Horizontino. Passou, mas ele... O Carille também tem que continuar, Calil? Não, o Carille é uma coisa, olha... Ele não dá tempo. Não, eu vou falar. Não, mas a Michele que fez a pergunta. Não, eu vou falar. A Michele não chega perto. Me segura. Não, a gente tá também em cima da hora, mas o Carille... estão fazendo uma campanha muito suja contra ele, né? O ano todo. O cara é líder do campeonato e é vaiado e xingado. Eu nunca vi isso. Eu tô com você, Zé Calil. Eu acho que ele não deve. Deu uma resolvida. Eu acho que ele não deve continuar porque não tem clima. Perfeito. Agora, pelo trabalho, sim. O trabalho dele foi que o clima muito dele bom, acabou, Calil, Alex. quando o Corinthians acenou com a possibilidade de contratar e foi aceitou como foi antes. Aí, claro. O Calil fez o desenho, claro, do que está acontecendo no Santos. Eu sou fã do trabalho do também. Calil. Todo mundo concorda, acho que, né, imagino que todo mundo concorda com o Calil, mas o que pode agitar o Santos e recolocar o Santos na primeira prateleira do futebol brasileiro é a volta do Neymar, a possibilidade já em janeiro. Você tem alguma informação, Zé Calil? Sim, o Neymar, ele depende agora do acordo que ele vai fazer com o clube árabe, mas ele vai voltar para o Santos, ou em janeiro ou em junho. Aí ele vai ficar 1 ano no Santos até a Copa e depois ele deve encerrar a carreira no time do Messi. Já chegou para essas são as informações. Miller, a volta de Neymar ao Santos pensando em seleção brasileira. Pode ser uma boa ter o Neymar aqui no Santos pensando em seleção brasileira? Com certeza, e é a única saída para o Neymar resgatar o seu bom futebol e chegar na seleção com moral. Paulo Sérgio, Neymar de volta ao Santos, ao futebol brasileiro, a possibilidade é concreta, Paulo. Pô, e outra coisa, né? Ele vai ter que fazer como o Coutinho fez no Vasco, trouxe os parça. Ele já tá com os parceiros. Então, mas aí vem pro Santos, traz os parceiros, aqueles que vai jogar com ele. No Ganso, vai ter que, Léo Batistão. Vai ter que trazer uns parceiros aí pra dar uma ajuda pra ele. Não tem jeito. Alex, Neymar de volta ao futebol brasileiro? Ótimo pra ele, ótimo pro Santos e ótimo pra nós. Porque vai ser muito legal ver o Neymar entre nós aqui, desfilando pelo Campeonato Brasileiro, jogar... Sabe, é muito legal ver o Neymar aqui. Eu tô louco para que isso aconteça agora em janeiro. E ele tá no Brasil já. Voltou pro Brasil. Já tá festinha. Gabriel Brazão, Rainer, João Basso, Gil Escobar, João Schmidt, Juliano Sandri, Wendel Silva, Guilherme Otero, provável Santos amanhã. Temos presentes para o nosso público enquete. Presente, vamos lá. Nova camisa 3 do Esporte, tamanho GG e 3 ingressos para o show Samba 90 Graus, lá no Clube Espéria, dia 19 de novembro. Vai para o Vladimir Carvalho. Tem uma semana para retirar seu presente aqui na TV Gazeta. E o resultado final da enquete deu que sim, 70% das pessoas consideram que o Corinthians já está livre, não vai mais ser rebaixado, hein?
Agora é lutando pelo título. Perfeito. Obrigado, Michele Janela. Obrigado, José Carlinhos. Obrigado, Garrafa. Volte mais vezes aqui. Eu Você que é sempre agradeço. muito bem-vindo. Muito obrigado, foi uma honra e fui muito feliz aqui nesse tempo que a gente teve no programa. Que legal. Obrigado, Paulo, Alex, Chico, Miller, Michele. Obrigado ao nosso time, produção toda, rapaziada, Tinta Feliz da Vida. Tá todo mundo aqui nos nossos estúdios. Amanhã tem Gazeta Esportiva. E obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais com ela, Michele Janela, Gazeta Esportiva. Tchau.